Valendo, gente. Vamos começar mais um podcast da Ecoar. Hoje tá muito legal aqui. Vocês vão gostar demais, porque tem uma turma aqui super master especial. Trouxeram um livro, trouxeram CD, LP. Brincadeira, gente. Isso aí é da minha época, não é da época desse. São do rock, é uma turma fera demais. E vamos contar a história porque eu encontro com a turma e às vezes que são fã dele e não conhecem. Só falei, eu tenho que trazer essa turma, mas eu sempre falo de agenda. É muito difícil conciliar a agenda. Mas eu consegui, galera, eu consegui. Então eu vou chamar a vinheta e vou voltar com essa turma, que é a turma da Likens. Tem livro, tem muito trabalho novo chegando aí que vocês vão enlouquecer. Coisa bacana, coisa que vale a pena acompanhar. Ó, e a gente de Deus, hein? É turma boníssima. Vamos pra vinheta? Solta a vinheta aí que a gente já volta com essa turma. Voltei! E agora eu vou cumprimentar, né, o Wesley. Eu até perguntei. Obrigado, irmãozão. Que isso. E aí eu falei assim, como que eu vou pronunciar o sobrenome de vocês? Porque são tão chique. O meu é Rodrigues Reis. E o de vocês? Pra turma aprender. E ninguém fala errado. Fala pra mim. Lanzieri. Lanzieri. Senti aqui, ó. Eu tenho um livro muito lindo para apresentar para vocês. Vocês vão saber a história desse livro. Tem banda que começou depois. Trouxe outro ritmo musical, porque não era o rock na veia, né? E o livro deu uma empolgada para a turma começar novamente. Então, sim, vai ser muito legal. Eu queria que vocês ficassem aí. Quem está chegando agora, manda esse link para todo mundo aí. Manda no grupo da família, manda para todo mundo aí, divulga, porque vai ser uma conversa super legal, muito abençoada. Eles têm um testemunho lindo, vão contar para vocês aqui hoje. Tem um trabalho lindo. E para quem não conhece ainda, se alguém enviou para vocês esse link e você não conhecia, você está agora no podcast da Ecoar. A Ecoar é uma instituição que dá aula de música para as crianças. Aqui no Goiânia, se você é dessa região, da região Nordeste, vem para cá, traz seu filho para estudar música, para fazer esporte, tem jiu-jitsu. Se você está precisando de um psicólogo, se está precisando de um trabalho jurídico, tem essa turma toda aqui. Tem uma lanchonete ali no primeiro piso, para você tomar um açaí com a sua família, tem uma biblioteca. Aqui é igreja. Vem ser igreja com a gente, combinado? É muito legal, vocês vão gostar demais. Nós estamos aqui no prédio da Igreja Batista Despertai, na Rua Pomba 610, tá bom? Deixa eu voltar para a conversa, porque eu falo demais, né? Ô, gente, muito obrigado. Estou muito feliz de você estar aqui, de verdade, viu? Sério mesmo, por quê? Uma honra para nós, alegria. Nossa, eu falei assim, ó, eu tenho que conseguir trazer vocês aqui. Já veio uma turma aqui que é fã de vocês. Juninho, Banda Livre, já veio o pastor Abraão, que conhece vocês também. É tanta gente que eu vou falando, até vocês às vezes falam assim, eu nem sei quem é, mas são fã de vocês, fã do trabalho de vocês. Isso é legal, não é? Glória a Deus por isso. Esse reconhecimento é muito gostoso, né? É muito bom. E aí, assim, eu conheci vocês, eu sempre conheço, eu começo o podcast falando assim, ó, gente, eu trouxe amigos aqui, mas que alguns vêm da caminhada desde pequeno, lá em Barbacena, outros são por aqui mesmo. E aí eu conheci vocês porque meu irmão começou a caminhar com a turma da igreja da família, no Arão Reis, Sim. e aí eu tive lá e tive a honra de conhecer vocês, né? E ele chegou e falou, ó, tá aqui, rapaz, você tem que vir tocar. Você que gosta de tocar? Vem aqui. Foi o dia do ensaio. E aí eu tive a oportunidade de passar. Cheguei para o estacionamento, passei na porta, você estava passando o som. E aí assim, eu falei, nossa, é meu pastor aqui, sou meu pastor da música. Foi muito legal. Foi assim que nós nos conhecemos, né? Legal. E aí depois a gente começou a trombar em outros lugares, né? Sim. Você ia no Oi, quem tava lá? Por favor, vem cá. Oh, deixa eu te ajudar, tá precisando de quê? Verdade. E foi assim que a gente se conheceu, né? Uhum. Tive loja no Oi muito tempo, às vezes vocês passeavam lá com a família, que o Oi não deixa de ser um lugar para passear, né? Verdade. Você vai lá conhecer aquela turma, com a bagunça toda, e tem isso, tem aquilo, aquilo outro, As novidades. as novidades. Então foi muito legal. Mas aí, eu sei que antes disso, até para ter a bagagem que vocês têm hoje e um trabalho tão lindo como esse, teve muita ralação, não teve? Oh, O trampo é pesado, né? Nem já fala. faz uns dias, né? Tem muita estrada aí. Então, e antes, nós vamos voltar aqui na Likens. Antes de chegar na Likens, eu sei que teve um trabalho muito bacana, mas eu sempre pergunto pro pessoal aqui, porque às vezes eu tive aqui com o Danielzinho. Danielzinho Daniel também é Veiga. Daniel É, Vegas, é nossa, amigo, né? canta É muito. amigo demais. E ele falou de vocês aqui também. E ele contou a história dele. E assim, o que é legal? Ele falou, Fernando, eu não seria um violonista se não fosse meu pai. Já tem outras pessoas, eu, por exemplo, eu não saberia tocar nem galinha, porque meu pai não tocava nem instrumento, nem galinha. Meu pai também, ele ama esse viés seu do livro, por exemplo, de vocês. E assim, ele é escritor, ele é corretor, ele sempre trabalhou nesse viés aqui das humanas. Aí ele faz palestra por aí. Então, a única coisa que talvez eu aprenderia era ser um bom leitor e um bom escritor. A música não estaria tava no aqui. DNA Não, dele. não estava no DNA dele, não. Não tava. E de vocês? E como é que é essa história? Nós vamos revezar aí, vocês vão contando aí, Então. vai ficar legal? Pode começar, amor. Você que é mais bonita. Aí sim. Pois é. Eu cresci no lar, né? Meu pai é pastor, né? E a gente sempre esteve envolvido com a música da igreja. As primeiras lembranças que eu tenho assim na infância é a gente indo para o ensaio do coral com o papai.
Aí ele passava lá as vozes soprano, contralto, tenor, baixo, e a gente aprendia todas, que a gente ficava lá ouvindo, cantava, e a gente falava assim, não é possível que fulano não aprendeu ainda? A gente já tinha aprendido. Então, às vezes meu pai até falava, vocês não cantam não, deixa só eles cantarem. Sim. Porque senão a gente atrapalhava, né? E eu ficava assim, esperando o dia que eu ia crescer para poder fazer parte do coral, né? E a mamãe, na época, na nossa igreja não tinha órgão nem piano, ela tocava acordeon. Então, Gente, que legal, hein? Quantos tem uma sogra que toca acordeon? Não. Isso é raro demais. Aí a mamãe ensaiava os hinos na igreja, tal, e é aquela coisa, né? Mulher de pastor, família de pastor, igreja que não tem música, eles têm que fazer. Sim. Tem que se virar, né? Então eu lembro que a mamãe entrou numa aula de órgão, né, de piano, mas o que ela sabia, tinha para estudar era o acordeon, a igreja tinha, o que ela tinha para usar na igreja era o acordeon, então ela treinava no acordeon. Que legal. Né? Aí, depois, quando eu tinha 7 para 8 anos, a gente mudou para Araxá, fui criada em Araxá. Uhum. E lá a igreja tinha um órgão. Então, o papai também regia o coral, né? Papai era pastor e regia o coral e tudo. E a mamãe tocava órgão. Aí a mamãe começou a ensinar a gente as primeiras escalas, né? A primeira escalinha de dó no teclado, né? No piano, eu fiz com a minha mãe, ensinando no órgão. E ela botava a gente para tocar. Tipo assim, não, aprende essa música aqui. Né? Logo ela colocou a gente na aula também de piano, e ela já tinha tarefa, falou, aprende essa música aqui que você vai fazer o prelúdio domingo na igreja. Então, assim, houve um incentivo muito forte da parte deles, né? E do papai também, porque ele cantava e gostava. Então, assim, eu aprendi a cantar desde criança. Eu gostava de cantar, né? Assim, as técnicas a gente aprendeu futuramente, porque, igual a gente fala em casa, tem gente que nasce pronto, né? Tem uma voz maravilhosa, sabe colocar a voz, sabe usar. E tem pessoas que o trabalho é um pouco mais intenso, né? Que foi o meu caso. Trabalhar, treinar a voz, alcançar notas que não tinha, tudo. Então, assim, depois houve um estudo e tal, mas é aquela coisa de saber cantar, de colocar a voz, de entoar, foi desde criança. Que bacana. Nos bastidores, a gente estava falando um pouquinho, eu dei uma pincelada para vocês. Lá em casa, realmente, pai não fazia nada de som, mas mãe também gostava de ensinar pra gente. Ela não sabia tocar, mas o instrumento dela era a voz mesmo. Legal. Ela amava cantar e ela queria ensinar pra gente as vozes. Uhum. Então, ela chegava e falava, não. E o que é mais incrível é que realmente ela não tinha o auxílio do piano quando a gente não estava na igreja, porque a nossa igreja, eu era da Adventista. Vocês eram qual a bandeira da igreja? Batista. Os adventistas já são voltados para essa linha mesmo, né, de instrumento sacro, aquela coisa toda. Então, quando a gente estava na igreja, e geralmente a gente ia para a igreja no sábado, que os cultos da Adventista são no sábado, a gente ficava o dia todo na igreja. Então, tinha sempre o auxílio de alguém no piano, no violino, alguma coisa assim. Mas em casa, sem instrumento. Ela tinha, tipo, ali gravada, que a voz dela estava no tom tal e te ensinava a casar as vozes. Legal. E a gente ensaiava ali. Então, assim, tinha o inário, né? Ah, meu filho, ele não tinha como se perder, não. O inário na mão, vai embora. E você, Wesley? A minha mãe também cantava muito. Ela sempre cantou muito na igreja. Participava dos corais também. Mas o incentivo mesmo, para mim, especificamente, veio dos meus irmãos. Meu irmão mais velho, era músico de baile. Então eu ouvi ele estudar em casa, ele tinha um violão de Jorge, um aluno estudante de 18. E eu escutava ele estudando em casa. Aí era Raul Seixas, Zé Ramalho, Barão Vermelho. Baile é de tudo, né? Baile é uma ralação então, aquela coisa toda, eu vi ele estudando. E a minha irmã tocava no conjunto jovem na igreja. E aí minha irmã tocava Logos, tocava Vida Abundante, umas coisas assim mais... Especificamente Logos era mais sofisticada, né? Aquelas Vencedores por Cristo. Então eu via eles tocando, e aí quando eles saíam, eu ia lá, pegava o violão e replicava aquilo que eles faziam. Que legal. Eu aprendi assim, aí assim, eu me lembro que com 7 anos de idade eu já tocava na igreja. Então eu aprendi a tocar uma música em outra, lembro assim direitinho como que eram as músicas, as primeiras que eu aprendi, que eu tocava na igreja, depois comecei a aprender também algumas que não eram da igreja, aí adolescente, aliás, era criança para adolescente, pré-adolescente, ia para a escola e levava o violão do meu irmão. Sim. Aí os caras iam jogar bola, igual a música do Engenheiros da Havaí, né? Os garotos da escola só querendo jogar bola. Eu queria ir tocar guitarra na TV, só que não era na TV, era na escola, né? Aí eu sentava lá debaixo da árvore com o violãozinho, aí enchia de menino em volta, e eu ficava, pô, eu sou o cara. E na igreja também, já tinha oportunidade, igreja Batista também, lá em Cataguases. Então era um amor mesmo, né? Tipo assim, você sempre foi apaixonado. Apaixonado, cara. Porque lá em casa eu era obrigado a atender minha mãe. Não. Como aconteceu com você? Não, domingo a gente canta, então vem cá, vamos ensaiar. Eu não queria, mas a gente ensaia. Você já não, já saía, você já pulava no violão. Isso aí. Cara, que legal. E aí, aqui foi em Belo Horizonte? Não, isso foi em Cataguases, interior de Minas. Eu ia perguntar, e vocês, né? Como se deu esse encontro? Porque
Você de Cataguases. Cataguases é Zona da Mata, não é isso? Zona da Mata. Zona da Mata. Nós dois somos de lá, na verdade. É mesmo. Mas o que acontece? Eu nasci, mas eu não fui criada lá. Eu, com 1 ano e meio, meus pais mudaram de lá. Uhum. Eles foram para ali em Paraíba. O papai, nessa época, ele veio a ser seminarista. Daí, vieram para BH, onde o papai fez o seminário. E era de uma igreja no interior, uma igreja pequena no bairro, hoje chama bairro Nazaré. Uhum. Mas na época era Vila São Gabriel. Então, depois disso aí, nós fomos para Araxá. E aí, eu morei lá até 17 anos. Aos 17, nós nos mudamos para Cataguases. Aleluia! Ô, glória! Meus avós eram de lá. A gente ia todo ano, a gente ia. Provavelmente a gente se encontrou na escola dominical quando criança e nem sabia. Sim. Verdade, Né? nossas famílias já se cruzaram. Tem fotos lá em casa, de vez em quando a gente olha as Da fotos época antigas. de meu Aí pai tem sempre. assim, o pai e a mãe dela nas festas de aniversário dos meus irmãos mais velhos. Que Sacou? legal. Assim, Porque era uma igreja só, a primeira igreja, né, de Cataguases. Então, eles eram dessa igreja, e a mãe dele, Dona Inês, também era. Então, tipo assim, provavelmente nas férias a gente se encontrava na escola Sim. dominical, não sabia, né? Aí, quando o papai foi para lá, que foi para cuidar do meu avô, que estava bem velhinho, ruim de saúde e tal, até meu avô veio a falecer nessa época, e aí foi quando a gente se conheceu. E aí a gente formou nossa primeira banda de rock, aliás. Conta como que você me conheceu, pô. Eu ia perguntar aqui agora. Você viu ele tocando lá e falou, É nossa, lógico. que Aí, músico. aí. Meu Deus do céu. Na verdade, Que música a é primeira vez esse? que eu vi ele Fala a estava verdade. tocando baixo. Ah, não. Não, então agora sim, tá vendo que o É. baixista, Sentiu o baixista poder? é outro nível. Sentiu? É outro nível baixo. Aí a gente, era no auditório do colégio que eu estudava, o Colégio Cataguases. E aí tinha assim, depois a pessoa que estava apresentando lá abriu perguntas para a banda. Aí só teve uma pergunta, né? Assim, que não era para a banda, né? Teve algumas perguntas, mas a pergunta era qual a idade do baixista e se ele tinha namorada. Não fui eu, porque Não. eu nem... Ela mandou mensagem pra alguém. Ela mandou Na mensagem. época, é. eu fui para Cataguases muito decidida, não quero namorar ninguém, não quero conhecer ninguém, porque eu estava indo contra a minha vontade. Meus amigos todos eram de Araxá. Sim. A minha galerinha, aquela coisa adolescente, né, os namoradinhos, era tudo lá. Eu não queria conhecer ninguém, eu não queria me entrosar na igreja, tanto que chegamos, a minha irmã entrosou, já conheci ele, conheci a banda. Eu não quero saber de ninguém, não quero conhecer ninguém. Né? Mas aí eu fiquei sabendo que ele era o Wesley, que ele era da minha idade. E Ele era um que bom ele músico, era então. baixista. Era um Até bom então, músico, pra mim, né? era baixista. O dia que eu vi ele pegar. E pra mim, o irmão dele tocava pra caramba. O irmão dele era fera. Meu irmão era o guitarrista da banda. Isso é um negócio legal de contar, inclusive. Pode concluir. O dia que eu vi ele tocando guitarra, que ele pegou uma música e foi me mostrar, eu falei assim, caramba, velho, ele toca mais do que o Silas, que é o irmão dele. Cara, ele toca muito. Tipo assim, eu não sabia muito, não entendia muito de guitarra, mas a pegada, a segurança Sim. que ele tinha, a forma como ele fazia, sabendo o que ele estava fazendo, aquilo ali, véio, até hoje, é inconfundível. Todo mundo sabe que ele toca muito, é a primeira vez que vê ele tocar. Sim, sim. E não, Glória a Deus por isso, né? Amém, amém, glória a Deus. Mas é legal isso, porque eu tinha 17 anos na época. Então foi a época que eu estava voltando para Jesus, porque com 11, 12 anos eu saí da igreja e comecei a usar drogas mesmo. Assim, eu ia, domingo minha mãe me obrigava a ir para a igreja, mas eu saía da igreja e saía para passear. A gente tinha mania de passear na praça lá no interior, né? Assim. Passear na praça para pegar as menininhas e tal. E aí comecei a conhecer uns maus elementos e comecei a beber, a fumar, É mesmo? fumar cigarro, fumar maconha. E foi essa minha introdução, foi muito cedo aí, né? Com 13 anos de idade eu comecei a viajar interior de Minas, Espírito Santo e Rio de Janeiro, fazendo baile. E aí, assim, Aí. loucura total. Muito novinho, nessa época eu trabalhava fazendo sonorização. Aham. Eu operava som para um cantor, ele cantava com playback, eu montava o som, desmontava o som, operava o som, durante a semana eu dava manutenção no som. Foi quando eu aprendi a ser técnico de áudio, entendeu? Dos 13 aos 17 foi assim. Aí, com 17 anos eu voltei para Jesus. E aí é legal, porque foi ouvindo meu irmão mais velho, que tinha voltado para a igreja, voltado para Jesus, e ele ouvia Sinal de Alerta, Catedral, Atos 2. E aí eu comecei a ouvir Atos aquilo. 2, né? Atos 2 do Silas Furtado, né? Então, eu ouvindo meu irmão, ouvindo aquilo, aquela música começou a entrar em mim. E eu fui tocado por aquilo, né? Então, voltei para Jesus nessa época. Voltei Como para a que Deus igreja. faz as coisas, né? Sim. Na época que Deus estava me levando para Cataguases, foi a época que Deus sossegou a chega. É. E foi milagre, ele foi liberto Foi. da noite pro dia. Fui liberto da noite foi pro dia. milagre. Assim. Simplesmente um dia eu acordei e falei, tô indo pra igreja, mãe. Fui pra igreja, nunca mais desviei, nunca mais botei um baseado na boca. Depois de uma É noite mesmo? assim, conta direito, amor. É. Conta direito. Isso aí foi milagre que Deus fez. Vamos lá, Foi. velho. Conta seu Eu testemunho. fiz meu aniversário de 17 anos, eu fiz uma festa punk. Aham. Então, assim, só música pancada rolando.
e arrepiamos o cabelo e mesmo? tal. Foi e em tudo, casa mesmo a festa? Não. Foi num salãozinho que tinha perto de casa. O pessoal cedeu o salão pra mim. E aí, assim, só pauleira rolando e muita bebida e tudo que tinha direito. Aham. Isso foi em março que eu faço aniversário. Aí, quando foi em abril, teve um dia que eu tava, assim, na casa de um colega, que era um traficante meio brabo da cidade. Tava na casa dele cheirando cocaína. E aí, nesse dia, eu saí da casa dele, assim, muito louco, bebendo. Eu levei vinho que tinha sobrado da minha festa. Eu falei assim, eu levo vinho e você me dá cocaína. Então, nós fizemos aquela Que festa maluca. loucura, rapaz. E aí, eu fui embora pra casa, bicho. Deitei e fiquei olhando pro teto. Falei... Aí, o Espírito Santo começou a me tocar. Que vida é essa que você tá vivendo? Aí, eu vi que eu tava completamente fora da vida que Deus tinha planejado pra mim. E adormeci ali, olhando pro teto. Aí, no dia seguinte, que era um domingo, eu levantei e falei com a mãe, tô indo pra igreja. Aí minha mãe, tipo, não entendeu nada, porque ela já tinha cansado de me chamar. Já não chamava mais. Aí eu comecei a frequentar a igreja. Nessa época, meu irmão tinha uma banda, chamava Profecia. Minha irmã era baixista. Não, minha irmã tocava teclado. Você era baixista. Não, na época tinha um baixista e um Assembleia. baterista que eram da Assembleia de Deus. O meu irmão e minha irmã era da Batista. E aí eu comecei a ver eles tocando. E aquilo começou, ouvindo essas músicas e tal. Então foi a época que, quando o baixista da Assembleia saiu da banda, eles me chamaram para... Quer tocar baixo com a gente? Quero. Eu já gostava de guitarra, já tocava guitarra, já tinha bandinha que tocava RPM, Legião Urbana, já tocava guitarra, né, dos tempos antigos. Comecei a tocar baixo com eles, mas na primeira oportunidade que teve, meu irmão falou, não, cara, vem pra guitarra, porque você tá brilhando na guitarra. Sim. E aí, na verdade, aí a Ivete já estava em Cataguás, a gente montou a nossa banda. Aham. Primeiro ele tentou me encaixar nessa profecia, tá? Mas só tinha vaga para backing vocal. Ai, E eu nunca pandeiro. gostei de fazer backing. E pandeiro, eu jamais fui fazer pandeiro. Pandeirona. É porque ele falava assim, o Silas, que era o líder. Gente, quando tiver uma música que não tem nada pra você fazer, você vai tocar um pandeiro. Eu, tá, vou tocar pandeiro, com certeza. Eu via de Purple fazendo isso. Aí só tinha vaga por ser backing, e fui eu ser backing lá, mas... Mas foi ainda, acabou indo. Acabei indo. Mas é porque tocava na igreja. Queria estar comigo, né? Queria estar perto do Amazon. Tinha que acontecer mesmo. Mas que lindo. Mas aqui, dentro desse período aí de aprendizado, teve alguém que te ensinou ou você sempre foi autodidata? Autodidata. Quebradeira mesmo? Autodidata. Só Meu mesmo irmão com o me ensinou irmão, algumas coisinhas. Sim, mas muito pouquinho, videoaula. umas pinceladas. Cara, não tinha videoaula. nada de entrar A primeira pra aula. vez que um amigo me presenteou com uma revistinha que tinha umas escalas de guitarra. Aquilo mudou minha vida, Pô, só que massa. demorou assim alguns meses para eu decifrar o que significava aquilo, o que era para fazer com aqueles desenhos, porque tinha um desenhozinho do braço com as bolinhas. E eu ficava, o que é isso aqui, rapaz? O que é para fazer com isso? Ó, meses olhando para aquilo. Até que um dia caiu a ficha, deve ser o dedo e deve ser a casa. Pá. Aí eu parei de errar os improvisos nos ensaios. Sim. Primeira vez que eu cheguei no ensaio da banda e que era hora de improvisar e que eu fui tocando todas as notas certas, mano. A banda ficou assim, velho. Oh. Você estudou, hein? Legal, Mas- né? Ele era o terror dos baixistas da nossa banda. É mesmo? Isso eu tenho que contar. O que Mas você você vai aprontava me dos expor, né? baixistas? Velho, ele descascava os caras não estudavam. Eu lembro da gente só no ensaio, uma garagem quente pra caramba lá no Zé. Nós ensaiando, o baixista errando todo o Wesley para o ensaio. Você não estudou não, cara? Como assim? Você não vai estudar as músicas, não? Você não acerta uma. Tal, sai passando meu... Descascou. E o cara, poxa, foi mal, Wesley. Mal. Eu sei, eu vou ensaiar. Mas acho que isso é problema de baixista. 17, 18 anos de idade, velho. Acho que isso é problema de baixista. O Jeff já me xingou muito na banda livre também. Sério. Ah, cara, nossa, você pegou, eu te mandei a aula, eu gravei pra você. Na época a gente não gravava, não. Eu passava pro cara no ensaio e falava assim, ó, o próximo ensaio vai chegar pronto, né? Sim. Aí chegava no próximo ensaio, o cara esqueceu tudo, bicho. Ué, velho, mas nem todo mundo tem a facilidade que alguns, né, têm de gravar de verdade, primeira. é né? verdade. Eu aprendi isso a um custo alto ao longo de um período longo também, né? Exatamente. Então, assim, teve um dia que um dos ex-baixistas da minha banda encontrou comigo na rua. Ele me descascou, velho. Sério? Ele falou assim, velho, parava, você é muito baixista. mal, velho. Então ele ficou com Você é muito ressentimento. mal. Ressentimento brabo, assim. Ele me regaçou, mano. Aí eu fiquei com aquilo na cabeça. Falei assim, realmente eu preciso aprender a lidar com os caras, né? Por mais que eu tenha razão, eu tenho que saber como falar, o jeito de falar. Adolescente. Aí ele pensava assim, se eu pego, por que ele não pega? É. Se eu sei da primeira, por que ele não sabe, né? Mas talento é assim, né, gente? Uns tem mais, uns tem menos. Vamos falar a verdade. O talento, ele é assim. Eu tinha o talento. O outro cara, ele tava lento. E aí tinha que dar uma pressão pra ver se funcionava. Ó, comigo lá, os meninos sempre soltavam assim.
Pô, Fernando, não, tá tranquilo. Nós vamos suportar você um pouco mais na banda, porque quando a gente viaja, você não deixa a gente dormir, porque você fala demais. Essa parte sua é legal. Traduzindo, tocar nada. Era muito legal. Mas eu comento aqui, tô até falando, vocês não acham ruim de comentário da banda Live, não, né? Claro que os meninos são gente boa, né? Claro que não, pô. Os caras são de coração demais. Gente Mano. Ó, Adriano, um demais. abraço aí, mas por quê? Abraço, Adriano. A experiência que eu tive com rock and roll, né, que é a praia de vocês, foi com a banda Live. Por quê? Eu venho contando pro pessoal entender que eu vim da igreja adventista do sétimo dia, movimento de reforma, totalmente tradicional. Que lá só tinha violão, violino e piano, né, e vozes. Então aí, os meninos vão tocar rock com a gente? Eu, hein? Ué, é uma turma legal. Eu tava afim de extravasar, né? Uma turma legal, quero. Eu vou bater cabeça demais. Eu sou muito animado. Mas cheguei lá realmente aqui. É outra, né? Tem a senha, jeito, é outra praia. Tem que realmente... O ambiente vai te moldando. Sim. Porque depois que eu cheguei, eu parei de tocar de pullover. O Adriano me deu uma pulseira com uns fincos assim, pra cima. Me deu... e foi... Não, pelo menos umas camisas diferentes, eu vou te dar, chegar aqui, você trocar e tá. Foi me indicando umas bandas legais pra me ouvir. Aí realmente o ambiente foi me moldando. Depois de quase 5 anos, eu tava chegando lá. Cara, é um negócio legal de falar, porque assim, nessa época, mano, eu tinha 17 anos de idade, 18, e aí eu ganhei uma fitinha escrita assim, Striper. Eu comecei a ouvir, aquilo me dava uma adrenalina, eu falava assim, que louvor maravilhoso, era um louvor, uma música de louvor mesmo, de exaltação a Deus, mas com a pegada e tal. Aí, maravilha e tal, pirei, mostrei pros meus amigos, pessoal da igreja, quero montar uma banda assim, eu quero tocar isso aqui. Aí um mês depois eu ganhei uma outra fita escrito Petra. Nossa. E era mais louco ainda, mais pesado, não era música de louvor, era mais pesado, mais guitarra, não tinha teclado. Aí eu fui descobrir que as fitas estavam com o nome trocado. O Striper estava com o nome de Petra, Petra estava com o nome de Striper. Aí eu descobri que eu gostava mais de Striper do que de Petra. E a gente queria tocar isso, mano, na igreja. E a gente compunha as músicas. Meu cunhado, ele compunha muito bem. Porque aí, essa época aí, ele já tinha montado outra banda. E aí eu era tecladista, subi um pouquinho de nível, né? Subiu um pouquinho de nível. Saiu da Beck. Mano, a gente tocava dentro das igrejas, as igrejinhas pequenas, no interior. Assim, tinha Cataguases e tinha Miraí, que era um distrito de Cataguases, cidade muito pequenininha. A gente ia tocar na igreja batista. Tinha uma música que a gente tocava, chamava Pena de Morte. Pensa. Pesado. Estereótipo. Mano, as letras pesadas, o som pesado, eu me inspirando em Striper, mano. E querendo tocar isso nas igrejas. Então a galera pirava com a gente, era difícil. Então essa história de tocar metal, tocar rock, isso vem de muito tempo. E você pode ver nessa época aí, né, amor? Nossa falta, assim, de emoção. sacada e de empreendedorismo mesmo, porque a gente não tinha essa coisa da paixão. Eu gosto do rock, é tocar rock. Mas o que a igreja estava querendo? A gente quer uma banda que vem cá ministrar louvor. Né? Então, tipo assim, talvez se a gente tivesse tido essa sacada, a gente ia para outro viés, né? Um conselho, né? Alguém que aconselhasse e tal. Eu lembro que foi um cara mais famosinho uma vez na cidade, e ele ia cantar e a nossa banda tocou antes. Aí eu perguntei pra ele, e aí, o que você achou? Ele falou, muito ruim, cara, muito ruim. Aí eu fiquei todo frustrado e tal, muito barulhento e tal. E era ruim mesmo, a gente tinha força de vontade, mas... A acústica que tinha na igreja pra você tocar rock, né, gente? Vamos falar a verdade. Mas comigo aconteceu era pior. igual hoje, bonitinho. Nós já chegamos numa igreja, era culto das senhoras, era uma igreja tipo assembleia, eu nem lembro, acho que era assembleia. Só culto de senhoras, assim. Aí as senhorinhas tudo lá, eu falei, Adriano, nós vamos tocar aqui. Aí ele falou, não é? Eu falei, mas acho que é culto de senhoras, tô vendo só senhoras chegando, né? Tipo assim, não chegou nenhum homem até agora, nenhum varão valoroso, só senhoras. Aí o Adriano, não, só não, é culto normal. Foi chegando só senhoras, depois nós descobrimos, era culto de senhoras. Nossa. Aí quando nós começamos a montar, né, já colocar tudo em ordem, tudo, e começamos a subir o Adriano com a roupa de roqueiro mais pesada. Aí as senhoras começaram a ir embora. Não precisou nem falar que o som... abandonando o navio. Não precisou falar que o som era ruim, não. Igual aconteceu com você, não. Nem que era barulhenta, não. Ela só pegou e falou assim, tô voltando. Olha, elas começaram a ir embora. Eu olhei aqui e falei, gente, misericórdia. A gente tem mais em algumas igrejas também, assim. É muito louco, né? Muito louco. Mas é a ideia de que realmente essa tribo do rock and roll, até hoje, ela é vista, principalmente para os que são tradicionais, ela é vista de uma forma assim, que realmente talvez não deveria estar ali no louvor. Não tem muito disso? Ainda tem muito disso, tem? Até porque a fama que ficou é que é barulhento e insuportável. Porque sempre era com equipamento ruim, acústica ruim. Então, a fama que ficou som ruim, barulhento, e é só zoeira na cabeça, não dá para entender nada que o pessoal canta.
Então, para que eu vou ficar aqui ouvindo essa barulhada? Então, criou-se um preconceito. Né? Sim. Por exemplo, a primeira guitarra que eu toquei era uma Giannini Telesonic, que era uma cópia da Giannini, a cópia da Fender Telecaster, que a Giannini fez nos anos 70. E era a guitarra da igreja, guitarra extremamente aguda Uhum. e com o captador do braço queimado, então só tinha o captador da ponte, que é o captador agudo, Sim. muito agudo, e captador single. E as caixas que a gente tinha para ligar era ciclotron, muito ruim, caixa de abelha. E aí o meu irmão, que tocava em baile, parou de tocar baile, ele me doou um pedal da Boss, um heavy metal, que era uma Eita, caixa de abelha. Aham. Ligado na ciclotron, ficava Nossa, aquele som, Uma né? loucura. muito ruim. E era o que eu tinha para fazer a guitarra. E eu gostava de guitarra bem distorcida. E assim, querendo tirar um som de mesa bug Sim. no heavy metal ligado no ciclotron. Não dava, com a Telecaster, Telesonic. Aham. Era o Pô, que tinha, né? É Era o loucura que falar tinha. sobre isso, né? É. Mas aqui, agora fiquei curioso. Depois de conhecer o baixista, entender que ele era o melhor na guitarra, ele te graduar aí na banda como tecladista, quando que chegou aí a hora de pedir em casamento? Como é que foi isso? Rapaz, a primeira parte foi meio traumática. É? Porque a gente começou a namorar meio que escondido, porque os pais dela, a gente sabia que o pai dela não ia aprovar, né? Porque Mas a de gente- novo. A né, gente idade. começou a encontrar e tal. Aí, assim, o dia que a gente decidiu que eu ia conversar com ele estava pastoreando interinamente a primeira igreja batista de Cataguases. E aí eu marquei com ele de conversar. Ele disse, depois do culto a gente conversa. Foi no culto de domingo de manhã. Aham. Aí depois do culto, todo mundo foi embora, eu fui pro gabinete com ele. Aí ele, quais são suas intenções com a minha filha? Aí eu, as melhores possíveis. Eu quero casar, claro que não agora, tô com 17 anos, mas a intenção é melhor, isso aqui. Aí ele, pois é, vocês estão muito novos, acho que é melhor não fazer agora, não. Sério? Aí ele não deixou, mano. Ô, Não deixou. louco, meu. Isso foi em agosto? Ah, não sei. Eu não lembro. Não, foi Setembro, outubro, por aí, sei, assim. é. Mas aí depois de você contar a verdade, começou a policiar, não? Não, vai escutando. Aí o tempo foi passando, a gente continuou se encontrava, encontrando assim, né? escondido e tal. E aí, quando foi no Natal, a gente teve um amigo oculto na igreja, uma festa e tal. Aí ele me chamou depois da festa e falou assim: ó, eu tava conversando com a Aparecida, que era a esposa dele, e nós decidimos, você pode frequentar lá em casa. Eu já sabia que a gente encontrava. Aí liberou, então assim, a gente começou a namorar mesmo, oficialmente, nessa época. Que legal, senhor. E aí depois também foi tranquilo. Aí é sogrão e sogrona, que é só Nada, a gente, sim, né? Na verdade, a gente Nota mil. terminou. Meu pai sempre gostou muito do Wesley, né? O papai sempre gostou muito da mamãe, né? Aprendeu a gostar muito, que na época eles eram resistentes, eles tinham medo, porque por a gente ser novo, né? Tudo, isso aí é fogo de palha, já não tem futuro, não. Né? Aí depois eles valorizaram sempre. Minha mãe faleceu, já é falecida, mas ela amava o Wesley, gostava muito. Então, O genro foi muito, predileto. E a gente namorou assim, direto, né? Quando eu fui para o bar, a gente terminou, depois a gente voltou, e depois ele ia para Londres, a gente terminou, depois a gente voltou e casou. Que legal. E ele brincou que era o genro predileto. Yeah. Você é filha única ou não? Não, tem irmã? mais 2 irmãs e um irmão. Então era predileto mesmo. Às vezes ela falava Eu era mais brincando e próximo. falava brincando até perto do outro. Perto dos jeito. outros, mas é porque eu era mais próximo É, também. Eu sim. sempre dei muita moral pra minha sogra e tal. Eu gostava muito dela. E eles depois vieram para Belo Horizonte também, porque a história ainda está acontecendo lá em Isso foi Cataguases. Cataguases, eles foram É. pro bar, a Ivete continuou tocando na banda, ela ia pra Cataguases carregando teclado. Já foi de cachumba e tudo mais, chegou lá, Ô, louco. não vão tocar não, foi cancelado. Ah, não. Na época não tinha WhatsApp, né, mano? Ok. Tinha que mandar Só se telegrama. mandar, Cara, que Então loucura. rolou muita coisa. Aí em 97, meu sogro veio pra pastorear uma igreja em BH. BH. E eu tava morando com eles. Não, a tava gente já morando. era casado, A gente já era a gente casou em casado. 96. Sim. Isso, mas aí a gente tava morando com eles, Ah, que na casa bacana. deles, aí o Sim. bar. Aí eles vieram, a gente veio junto. E aí depois a Ivete engravidou. E aí em 99 a gente já tava morando na nossa casa e tal. Aí A tivemos Melissa a nossa nasceu, primeira nossa filha. E Bacana. em 2001 nasceu a segunda, né? Onde a Ivete já cantava, já era deu vocalista. oportunidade Mas para ela. não, peraí, foi uma Teve um conquista estágio. longa, Teve um estágio difícil. probatório aí, né? Com Um período certeza. gigante, né? O que aconteceu? Como eu gostava de cantar rock, eu falava, eu quero ser vocalista, eu quero cantar. O Wesley sempre falava assim, mulher não serve pra cantar rock. A voz é muito fraca, Sério? que não sei o quê. Tipo E assim, eu não sou machista, mas mulher não serve pra cantar rock. E aí, cara, não tinha nenhuma banda de rock cristã que
que a mulher fosse, né, vocalista, e que a gente falasse, vamos fazer o cover da banda fulana. Isso. Ah lá, a banda fulana toca, não tinha, não Aham. existia. Então, o que eu pensei? Cara, se eu quero cantar, eu tenho que fazer música. Sim. E foi nessa época que coincidiu de eu conhecer Evanescence. Então, assim, antes de Evanescence, todas as músicas que eu fazia, mostrava pro Wesley, ele... Ah, parecia música de mulher. Ok. Então, assim... É porque a gente ouvia Aline Barros. Cristina Mel, Fernanda Brum, era o que tinha, né? De vocal feminino na igreja, pra sempre ouvir. Aí, Marina de Oliveira. Aí, quando eu conheci Evanescence, eu falei assim, é isso aí. É essa música, assim, que eu quero fazer. Então, eu lembro que eu fiz a primeira música, que é do CD Impacto, né, da nossa antiga banda, e eu mostrei pra ele, amor, fiz uma música. O que você acha dessa? Ele, aí sim, hein? Oh. Aí eu gostei. Então, foi a primeira música que eu fiz com rock, a primeira música nós gravamos, né, no CD. E aí, só que é o seguinte, aí depois eu fiz outras, né? Tanto é que o CD ficou metade composição minha, metade composição dele. Então, por serem dois compositores, ficou parecendo dois projetos em um mesmo CD, porque o estilo de composição é diferente. Sim. Mas na época não era tão fácil, não foi tão fácil assim, porque a gente tinha um vocalista na banda, que ele cantava muito bem, tinha uma voz maravilhosa, só não era do rock. Então ficava uma coisa assim, meio destonada na nossa banda, eu puxando pro rock, mas ele, e o cara tentando ser roqueiro, mas não conseguiu. Eu acho que igual você tentando Sim. ser, né, roqueiro. Até hoje eu não consegui. Conseguiu sim, você mandou bem pra caramba na lista. Então, assim, a banda não tinha uma identidade legal, assim. E eu não podia dizer que eu era a vocalista da banda. Eu era uma das vocalistas da banda. Então, foi nessa época que eu tive, que Deus me deu o projeto Líquens. E eu falei assim, um dia eu vou ter uma banda minha e vai chamar Líquens. Esse ano nós já estamos falando de 2008, né, amor? Sim. Mas aí, então, com a banda Impacto, A Impacto foi um CD? foi um CD. Um CD. Inclusive, eu quero te dar de presente, eu esqueci de trazer, Oh, mas eu vou te dar depois do CD. Sim, É um quero. CD, assim, Vou colocar aqui, ó, para mostrar pro pessoal. Isso. Eu arranjei todo. Foi um trabalho, muito meu, assim. Tipo assim, a minha realização musical foi ali naquele CD, porque todos os riffs, todos os arranjos que eu quis fazer, eu fiz e botei ali. É mesmo? Aí o tecladista falava, eu não sei o que fazer. Você faz isso. Aí pá, ele fazia. Então uma coisa ou outra, um arranjo de piano, porque eu não entendia nada de piano, aí ele mandava. Sim. Mas tudo que ele falava, eu não sei o que fazer. Pá, faz isso. Aí quando ele conseguia fazer, ele falava, não, que massa. Aí quando ele não conseguia, ele falava, não, esse arranjo tá muito guitarrístico. Não, ok. Mas assim, gravei alguns baixos e na época o Bené, irmão da Ivete, tocava baixo com a gente. Aham. Aí eu gravei algumas, ele gravou outras, mas a gente chegou a tocar muito, tocamos em muitas Nossa, igrejas. A gente tocou bastante, gente. Foi muito legal. Foi. Assim, é uma pena a gente ter parado. Mas, assim, cara, nós fizemos o lançamento desse CD no Teatro Isabela Hendricks, cobrando Isabela. entrada. Lotamos e chegamos a vender 1000 cópias. E depois nós fizemos mais 1000. Ainda tem muitas lá em casa. Mas, assim, nessa época que a banda estava crescendo mesmo, estava entrando na internet. Olha a nossa Sim. falta de visão mais uma vez, né? Era hora da gente ter caído com conteúdo em YouTube e feito a parada acontecer. A gente chegou a tocar na rádio, a gente tocou no balaio, né? Legal. Foi tão legal. Aí a gente encontrou dificuldades assim, de relacionamento mesmo na banda, né? De prioridade, os meninos priorizarem a banda. Então a gente parou. Parou na hora que estava na hora da gente crescer, a gente, não, tá difícil, mas vamos começar outra banda. Mas porque vamos parar essa. não é fácil Não, também. não é. Não é fácil. E aí, justamente igual a gente está batendo papinho no intervalo, e quando a gente fala de digital e a gente vem já com um viés que é mais presencial, mais físico, para migrar dá trabalho demais. Muita gente não sabe. Essa turma que está chegando aí agora e já está trabalhando só com digital, é uma coisa. Já aprendeu. Aprendeu Aí muito já chegou. E eu adoro usar papel. Aí eu brinco com o pessoal da minha turma. Eu pego, risco, rabisco e tá. E eu gosto de ler assim, ó. Adorei ganhar o livro. Nós vamos falar do livro aqui, viu, galera? Nós vamos falar logo. Vamos começar aqui. Mas o que acontece? No digital eu não consigo ler. Eu também gosto. Me dá sono, me dá uma falta de paciência, eu largo aquilo ali. E já, por exemplo, a turma que trabalha comigo na área do direito, os meninos novos, eles não querem pegar papel, não. É tudo na tela. Não é? Então, assim, agora, aí eu entendo que para eles está sendo mais fácil do que para mim, porque eles já nasceram na era do digital. E a gente que está vindo aí fazer essa migração é difícil demais. Não, nós somos muito difícil. privilegiados. Não se culpa não, porque eu vou te falar, é difícil demais. A gente é muito privilegiado, porque a gente viveu o não digital e a gente migrou para o digital. Né? Essa galera não sabe o que é não estar online. A gente sabe, não nos incomoda. Pode ficar tranquilo. Né? Se cai a internet, sei lá, tem um apagão na internet, a gente pensa,
perfeito, agora vou voltar a viver. Né? Eles adoecem. Por exemplo, eu ouço CD e eu prefiro ouvir um CD do que ouvir Spotify. Eu consumo Spotify também. Tipo, eu vou fazer uma corrida, eu ponho a música no celular, no fone e ouço no Spotify. Mas quando eu tô em casa, um momento assim, às vezes eu tô fazendo uma leitura e tal, ou a gente tá almoçando, eu ponho um CD na sala. Sim. E eu adoro ouvir um CD, eu gosto de ter o CD, a mídia física. No carro eu tenho CD também. Assim. Eu também gosto, ainda tenho até hoje. É. E eu brinco o seguinte, sabe como que eu aprendi a tocar algumas coisas? Foi repetindo o CD. E na minha época, eu queria um show que meu irmão sempre foi, meu irmão é disciplinado na música. E ele gostava de treinar. Aí nós tínhamos uma música que a gente queria, não sei se você lembra, eu sempre comento às vezes com a turma aqui. Iane na Grécia, um show. Nossa, aquele é bom demais. Aí tem uma música lá. Eu tenho, acho que eu tenho. Você ainda. tem? O VHS. O meu tá no meu irmão, arquivo morto, mas eu tenho. eu acho que nós Bonito demais, rebobinamos esse bonito. VHS só umas 1000 vezes. Tô tirando. Porque tinha uma música lá que o baixo e a bateria faziam um dueto. E o meu irmão, aqui, a gente sabia ela Precision. a gente sabia ela com os detalhes. E às vezes tinha uns harmônicos que eu não conseguia pegar. Aí meu irmão, não, e meu irmão no baixo também, ele é bom, rapaz. Aí chegava e me ensinava, não, aqui ó, é voltando, você tá fazendo ao contrário, isso aqui não é bend, isso aqui é não sei o quê. Ele tinha a linguagem dele lá. Aqui, 1000 vezes fazendo aquilo, voltando. Aí CD era a mesma coisa, a gente pegava, voltava a música. A meninada hoje é o quê? É streaming, você não sabe o que é voltar um CD e pegar no braço, então, se for um... Você ainda tá falando de um CD. E ele tem tudo mastigado, videoaula. A gente ficava, volta a fita. Era fitinha, volta um pouquinho mais. cassete. A fita cassete, mano, ela mudava a afinação, né, velho? Dependendo da fita mais velha, ela ficava mais lenta, aí descia a afinação. Aí tinha hora que ela acelerava um pouquinho, ficava mais lenta. Nossa, era muito difícil tirar as músicas. É legal demais. Então, essa meninada hoje, assim, não tem essa Não tem. oportunidade, não tem. Tem tudo mais Não tem. fácil. É tudo mais fácil. Então, assim, até aproveitando, já pegando um gancho na nossa conversa, esse nosso bate-papo vai estar no Spotify, tá? Quem gosta aí de correr ouvindo e tal, vai ser super legal. Vai estar no Spotify. Eu tô abrindo aqui, gente, só pra gente comentar um pouquinho. Nós chegamos na Likens, e aí o que acontece? Eu já tive uma curiosidade, mas eu até perguntei nos bastidores, eu posso perguntar por quê? O porquê do nome, que você até falou que já tinha um nome em mente. Conta pra gente aí. Eu tenho certeza que tem muita gente curiosa também pra saber sobre esse nome. Esse nome foi realmente uma revelação de Deus, porque todas as bandas começam assim. Começa a banda e vamos pensar no nome. A Likens não. Deus me deu primeiro o nome e depois o projeto. Eu estava estudando para o vestibular, eu trabalhava na secretaria da igreja e eu aproveitava o tempo livre, que às vezes você fica ali na recepção, né, só esperando alguma coisa, telefone, acompanha. Então eu aproveitava para estudar. E aí eu peguei uma apostila emprestada, né, de uma amiga para estar estudando, e na matéria biologia, então tinha lá sobre os fungos. Ao ler sobre líquens, eu fui lendo aquilo lá, sabe, a descrição. Líquens é um fungo lá, tal, eu não lembro direitinho as palavras, né? Mas quando ele dá nas rochas, ele abre brechas para que ali entre a luz do sol, entre a água, e então surge um novo ser. Não, velho, o que eu tô lendo aqui? Não, Deus está me dando o nome do ministério. Voltei ele de novo, caramba, velho, isso é um ministério. Ministério Líquens. É como a arte, a música. Entra nos corações mais rochosos, abre brecha, aí vai entrar ali a palavra, vai entrar o Espírito Santo e vai surgir uma nova criatura. É o nome de uma banda, é o nome de um ministério. Eu não sei do que é, mas um dia eu vou ter um ministério com o nome Líquens. Legal. Na hora eu pensei isso e comentei com Wesley. Aí comentou comigo, E é um aprovei, nome falei, forte, cara, né? muito Bonito. É um nome Aí forte. eu não tinha dúvida, quando a gente começou, aí eu comecei a compor, a primeira música que eu compus foi a Fiel, que foi do nosso primeiro EP, né? E aí eu falei assim, essa música, ela vai ser do Líquens. Só que aí a gente começou também, a gente chegou a tocar ela com a Impacto. Essa é a Noite Escura. Depois a gente refez os arranjos e tal. Então aí eu falei assim, não, essa música, ela foi feita para esse projeto, né? E aí, benção. quando a gente montou esse projeto, essas músicas já eram músicas prontas há muito tempo, porque isso aí eu fiz isso Deus falou comigo em 2006, as músicas, desculpa, a música nós fizemos em 2008, né? E a banda mesmo vai começar em 2015. Nossa, que show. E aí, eu entendo o seguinte, dentro de casa, eu sei que vocês estão sempre ligados agora com a banda, e para conseguir a turma para acompanhar vocês, porque eu sei que a banda tem mais três integrantes, né? Sim. Tem o batero, o Sim, teclado Isso. E o baixo. e o baixo. E aí, como que foi para conseguir essa turma? Porque eu sei que não é fácil, É um por exemplo. desafio, né? É um desafio. Eu sei porque a gente participa, né? Ministério de Louvor, tocou em banda, sabe que não é fácil. É verdade. Você conseguiu a mesma visão, né? E que esteja- toca. É bem difícil. Porque as músicas da Líquens não é qualquer pessoa que vai chegando e vai tocando. né? Sim, Sim, o cara tem que ter uma técnica
minimamente apurada para dar conta de fazer os riffs. A gente dobra muita coisa de guitarra, às vezes tem uma coisa que é mais rápida e tal. Então, em 2015 a gente começou, e aí nós conseguimos... a gente já tinha o Marco Antônio. O Marco Antônio, nosso tecladista, a gente se conheceu no final dos anos... Logo que eu cheguei em Belo Horizonte, eu conheci ele, e a gente montou uma banda de funk metal. Meio inspirado em Living Colour. Conhece Living Colour? Sim, eu já ouvi, o Adriano me apresentou, tá? Então assim, tinha um amigo nosso, Serginho, um abraço, Serginho, se você estiver vendo isso aí, que compunha muito e tal. Então a gente montou essa banda, e o Marco Antônio, depois ele entrou na banda. E quando a gente gravou o CD da Impacto, tinha uma música que o nosso tecladista definitivamente não sabia o que fazer, e eu já estava meio pé da vida com ele. Eu não vou ficar ditando tudo que você vai fazer, então você não sabe o que fazer, eu vou arrumar um tecladista para gravar. Pode ser? Pode. Aí eu chamei o Marco Antônio. Aí o Marco Antônio gravou essa última música. E aí quando a gente foi montar ali, eu falei, eu tenho um tecladista já que vai somar com a gente. Aí liguei para ele, aí ele topou, foi lá em casa, a gente fez uma reunião e tal. Então ele já somou com a gente logo no início ali. E quando a gente foi fazer o show, que na verdade o show A Noite Escura da Alma, isso em 2015 ele já estava pronto. E aí nós conseguimos dois irmãos, eu não lembro como... conheci o Gabriel, baixista. A gente foi tocar com um cara da Bethel, que veio tocar aqui numa igreja Lagoinha do São Bento. E aí eu fui tocar guitarra com ele, e aí eu conheci o Gabriel, que foi tocar baixo nessa mesma gig. E aí eu falei, pô, esse cara é bom. E aí eu falei, cara, eu tô com um projeto aí que quer fazer com a gente. Aí ele topou. Aí agora precisamos de um baterista. Ele falou, meu irmão é muito bom. Aí o irmão dele, Marlon, veio e somou com a gente. Aí a gente ensaiou, os meninos muito bons, chegaram e destruíram no baixo, na batera. E aí fizemos esse show em 2015. Só que aí, no finalzinho de 2015, eles falaram, infelizmente a gente não vai poder continuar com a banda. A gente está abrindo um restaurante de família e a gente vai dedicar todo o nosso tempo ao restaurante. Nossa. Aí os dois abandonaram a banda. E já jogou um balde de água fria. Foi. Nossa, turma boa A gente já tinha dessa. agenda para apresentar o musical. Imagino. Aí nós ficamos em 2016, 2017, e nós assim, quem que vai tocar com a gente? Quem que consegue tocar essas músicas e tal? Aí, em 2018, a gente decidiu lançar. Falei assim, não, eu vou contratar um cara para fazer a batera, eu mesmo faço o baixo, e a gente pelo menos grava isso. Aí o Juninho Guedes fez a batera, eu fiz os baixos e lançamos o EP, com as 5 músicas, em 2018. E aí logo veio o Esdras, nosso batera. Meu irmão tocou baixo. O Patinho, conhece o Patinho, né? Tecladista, escola de música. Aí o Patinho falou, eu mostrei para ele lá na igreja da família. Falei assim, Patinho, escuta aqui. Aí ele ouviu e falou assim, eu tenho um baterista para te indicar, meu sobrinho. Liga para ele, me passou o contato, aí eu liguei pro Esdras, mandei um WhatsApp para ele na época já. Aí, queria fazer uma reunião com você, eu tenho um projeto assim, você top demais, aí vambora. E aí, pá, caiu matando. E nessa época, quem começou a fazer o baixo com a gente foi o Bené. O irmão dela, que era da Impacto. Ele começou com a gente e falou, vou quebrar um galho para vocês, porque eu não vou poder dedicar muito e tal. E aí, na sequência já veio o Paulão, que ficou bastante tempo com a gente, Paulão e o Esdras. Que legal. E hoje tem um desafio aqui. Eu queria ver se vocês iam animar a tocar com a gente aí uma música. Dá pra tocar aqui agora? Legal, eu sei que é difícil, porque o rock and roll é guitarra e voz só, sem o... né? Sem a bateria baixo. Porque quando já acústico é acústico, né? Agora o rock and roll, mas dá pra fazer alguma coisa? Dá pra fazer alguma coisa. Vamos fazer pro pessoal se sentir aí. E eu sei que tem uns projetos novos, a gente vai começar a falar dos projetos, pra gente apresentar o livro, falar das poesias. E aí a gente fala desses projetos, porque eu vi a agenda, já até abri a agenda aqui, gente. Quem tá aí, ó, nas câmeras já viu que eu tava abrindo aqui. Tem show demais, galera, tem show demais. Vocês não acreditam, Bahia, Espírito Santo, Rio de Janeiro. Não, mas vocês vão rodar, hein? Vamos, em nome de Jesus. Amém. Que legal, é isso aí. Nossa, depois eu vou colocar essa agenda junto com o programa, tá, galera? O que nós vamos tocar, amor? O que vocês acham que dá pra levar pro pessoal? Fogo. Fogo? Estou congelando, não posso viver sem você. Preciso do teu fogo queimando em mim. Seu fogo que me purifica.
espero que fique tão bom em casa quanto está aqui, galera. Vocês vão enlouquecer. Segura aí, ó. A gente joga no peito assim mesmo. Muito bom, velho. Nossa, a gente que gosta, né? Você fala, que isso, que sonzeira. E essa criação toda aí, vem aí, Papai do Céu vai e solta. Cara. E essa música, inclusive, ela tem uma história interessante. Porque quando a Ivete compôs ela falou, amor, eu compus uma música de louvor pra tocar na igreja. Aí eu falei, Mas ela era em maravilha. inglês ainda por cima. Ela Compôs em foi inglês. composta em inglês. Depois, muitos anos depois, a gente lançou ela em inglês, Fire. Fizemos a versão. Mas aí assim, a ideia era que fosse uma música congregacional. Só que, mano, a veia do metal aqui, ela flui muito pesada, sabe? Aí quando a gente Não foi dá pra arranjar, sair, aí eu criei o arranjo, aquele pianinho dessa música que tem na introdução, que fica no refrão. Bastante inspiração de Nárnia, assim, tava ouvindo um álbum, eu gostava muito do Nárnia. E aí, assim, foi inspirado nisso aí. E aí, quando veio o arranjo pronto, o arranjo ficou metal, mano. Não É, tem jeito tem mais. jeito. Era pra ser um negócio bem mais acessível. Acaba que ela ficou mais pesada. Mas é das músicas da Lickens, é uma das mais leves, assim. Essa daí é mais Pois leve. gente. E quem não conhece, tem que fazer o seguinte. Ir no arroba, fala arroba pra gente. @Likens Oficial. Likens Oficial. E aí vocês vão ver lá, linkado aos deles lá. Vocês vão curtir também o dia a dia deles, é muito bacana. Porque é o seguinte, já quero aproveitar esse gancho aqui. Vocês viram eles falando aqui só da banda, mas imagina conciliar banda, família, trabalho, porque hoje a banda não é realmente só o que vocês têm feito, né? Sim. Então, assim, além disso, eu sei que você tem um estúdio lá que não para também, né? Você tem feito o quê? Tradução de... Eu faço dublagem. Dublagem, né? Perdão, eu não sabia o termo correto. Eu sou dublador oficial do pastor Stephen Furtick hoje no Brasil, desde 2022. E assim, aí eu fico praticamente o dia inteiro dentro do estúdio dublando. E aí nos tempos de folga eu aproveito para fazer uma mixagem de uma banda, ou produzir alguma banda, ou produzir algum material nosso mesmo. Mas esse é o trampo do estúdio, assim. Sim. Fora eu trabalho na igreja, eu legal. ajudo na igreja fazendo as mixagens dos cultos. Na igreja agora você tá numa nova temporada, né? Sim. Você tava lá com o pessoal da família, Sim. e aí agora tá ajudando a turma, da Batista? Agora eu tô na Batista da Lagoinha, Lagoinha. Lagoinha Belvedere. Eu vi lindo demais a inauguração lá, eu vi nas redes sociais, que lindo, hein? Fantástico. Nossa, Demais. que legal, depois Dois vou lá cultos conhecer, tá? fantásticos. Vale a pena. Vou lá Vale a conhecer, pena. que show, velho. Sim. E aqui, lá vocês também têm atuado com a turma do louvor, porque eu sei que você, como é formado na música, ensina pra turma, às vezes, você tem um projeto, Não, né? Como é que funciona esse Não projeto? é nada na igreja, não. Sim. Eu sou professora de música, né? E eu trabalho com musicalização infantil atualmente, né? Lá no Colégio Batista de Betim. Já tem bastante, mais de 10 anos. Que legal. E aí, esse ano, eu resolvi fazer um projeto também de internet, né? Então, eu ensino aos professores o que eles vão dar, focado mais em maternais mesmo, porque é um desafio muito grande. Você dá aula de música para maternais, você não acha muito conteúdo. Então, eu tenho feito alguns conteúdos, alguns planos de aula pronto e divulgado para o pessoal que é mais essa área, né? Então, a gente fez um grupo de WhatsApp, nesse WhatsApp eu disponibilizo materiais ali para o pessoal trabalhar com musicalização infantil. Por enquanto, tá assim, mas Deus tem me dado alguns outros projetos que eu pretendo ampliar, né? Quem sabe, né? A gente até vai fazer algo mais assim, focado em aulas mesmo, mas por enquanto é só isso mesmo, sabe? Que E legal. na igreja eu não estou atualmente atuando na música. Sim. Assim, estou vivendo um tempo diferente, né? Aham. Na, mas- na igreja. Assim. Também é difícil até sobrar tempo com tanto projeto. E aí, como vocês estão ligados, assim, querendo ou não, vocês estão ligados diretamente à igreja. Aham. Às vezes você não tá com um projeto Isso. musical, mas vocês estão sempre, né, cabeçando alguma coisa. Eu vi lá você com som lá, né, fazendo a mixagem pra turma lá, e com som novo é um desafio, né? Porque tem a ver com o ambiente, com muita coisa, né? Na verdade, assim, é muito diferente hoje porque a igreja ela tem um contrato com uma empresa de som. Então, o som nosso atual não é um som da igreja, Sim. sabe? É tudo contratado. Que Assim. legal. Eu E não a gente- sabia A disso. gente trabalha em parceria. É porque é uma estrutura gigante, assim. Aham. É muito diferente do que a gente viveu até ontem, Sim. sabe? Que legal. Então, assim, é uma virada de chave muito grande. Que bacana, que bacana. Eu não sabia que nem existia essa possibilidade. É. Ó, pra você ver, que legal. Pra você ter uma base, assim, o som que tá lá na igreja hoje, ele é o som da banda, que a banda... como é que chama a banda? Dark Enemy. Ark Enemy. Conhece Ark Enemy, metalzão? Metalzão? É, a mulher do cabelo mesmo? azul que canta... É cultural, O eu som sei. que tá lá foi o som que foi colocado para eles quando eles vieram aqui tocar aqui no Mr. Rock. Então, assim, é uma estrutura de som muito pancada, sabe? Que
Que legal. Então Nossa. foi feito um contrato, Aham. pelo menos por enquanto é assim Sim, hoje, sim. lá na igreja, né? Aham, Mas acho que futuramente a gente deve adquirir os equipamentos para a igreja. sim. E aí, Mas- não, e aí também força já a ser coisa igual ou melhor. Claro. Não tem como. Sim, é daí para lá. Que é uma coisa que a gente nem entende, porque hoje aqui eu não sabia ligar um cabinho P10 Sim. ali, você me ajudou. Rapaz, é muito complexo. Muito complexo, tudo Ah, interligado, assim, aham. via cabo de rede. Ah, E a estrutura, assim, você vê os hacks, do tanto de equipamento é um negócio surreal. é É mesmo. muito diferente. Que loucura. E que nós falamos um pouquinho dos filhos, né? E aqui, onde está nesse momento os filhos? Porque eu sei que você estava contando aí, Arthur, ponte aérea, tá viajando, tá vindo. Os filhos não estão no Brasil? Uma tá com a gente ainda, Aham. por enquanto, por poucos meses. É mesmo? É. Tá indo Tá também. indo. A mais Tem velha, passagem Melissa, comprada. foi em 2019 para os Estados Unidos. Tá lá até hoje. Aí ela, assim, igual a gente, faz os trabalhos. Música também. Faz um trabalho, faz o Clark Kent de dia. Tá lá até hoje. Aí ela, assim, igual a gente, faz os trabalhos. Música também. Faz um trabalho, faz o Clark Kent de dia. Aham. E à noite Superman. E à noite Superman, no caso Supergirl. com o Supergirl lá, né? A Mel é muito pop, né? A Mel, a gente foi pro rock, a Você Mel me foi contou pro um pop. pouquinho, ela foi pro pop. É muito pop, mas é extremamente talentosa. Pelo Nossa. menos ficou na música. Sim. A minha Cada Jennifer música não tá linda. querendo nem ficar na música. Pois é. Mas Deus ainda vai tocar. Tudo tem um tempo, né? Ai, ai. As minhas meninas, a gente achava que elas nem fossem seguir, né, amor, É. o caminho da música. Exatamente. Mas aos 10 anos elas começaram a demonstrar muito interesse, começaram a pegar meu violão, minha guitarra Sim. e quebrar minhas guitarras. e enfim, aí foi um caminho sem volta. E por que a América? Porque, tipo assim... Desde pequenininha, a Mel Melissa, sempre sim. falou É que mesmo? ia para os Estados Unidos. Acho que influência de séries americanas, de Sim, música americana. E ela né? realmente ficou firme naquilo. Sim. Rapaz, que E legal, ela, assim, hein? correu atrás sozinha. Ó, Aham. filha, se você quer ir, você dá seus pulos aí. E a Melissa sempre foi muito focada. Então, ela, assim que saiu do ensino médio, ela chegou a passar na faculdade, fazer o mesmo curso que eu fiz de música. Aham. Só que aí ela arrumou um estágio e ela trabalhava assim, ia para aula de manhã, à tarde para o estágio, trabalhou o ano todo, juntou o dinheiro dela, tirou carteira, pagou o Antes intercâmbio, comprou passagem. Antes disso, ela ganhou um dinheirinho bom comigo, que eu tinha um estúdio de dublagem Sim. e eu contratava muita gente. Aham. E eu ensinei todas elas a dublar. Que legal, velho. Então eu dei muito serviço para ela, para Melody, para Ivete. Então todas elas trabalharam muito de dublagem, assim, de 2008 até 2012. Que legal, senhor. Sacou? Então eu também Nossa. conseguiu fazer um dinheirinho aí. É bem Aprendeu a trabalhar de uma maneira diferente, porque é um trabalho diferente. É o que eu tô falando, é muito atípico, né? É raro a gente ver. Pelo bem esse tipo de... a profissão já é difícil, ainda mais ter um estúdio próprio, é isso que legal. E em Belo Horizonte, né? Na verdade, não era um estúdio próprio. Eu administrava um estúdio. Aham. Parecia que eu era o dono, mas eu não era, de Aham. fato, né? Mas eu que administrava. Então eu que fazia o casting, eu que fazia o contato com o pessoal e tal. Depois mudou tudo, aí eu saí, fui trabalhar na Igreja da Família, abandonei o estúdio. Sim. E aí a Mel entrou nessa onda aí toda e trabalhou muito e batalhou e foi mesmo e continua lá, tá feliz da vida. Que legal. E ela tá onde hoje? Ela tá em Seattle. Seattle? É. Eu posso ter a honra de mandar um abraço para Seattle? Demais. Um abraço para você que tá em Seattle. Que legal, mas eu tô brincando, meus meninos também estão planejando de ir, já comprar até passagem. Estão indo Legal. em julho, Ah, Aí eles estão indo lá, que mas massa. é só uma temporada. Aham. Pelo menos eles pensam assim, né? Uhum. Vamos ver se, porque muitos vão a temporada e depois só vem me Quer visitar. ficar, Que a gente... porque lá é tão diferente, né, gente? É tudo Ah. muito mais acessível. A Melody também tá indo agora, né, em julho. Aham. E ela tá focada em ir, ficar um tempo e voltar. Ela Aham. também já falou que não quer ficar, não. Eu até entendo, porque ela é muito assim, de família, aí também tem um namorado em São Paulo, Sim. então são outros planos, né? Ela Aham, tem sim. outros projetos. E também tá lá na música. Ela veio um pouquinho mais pro rock, É mas é mesmo? o rock pop também, né? Que legal. Na linha lá de Paramore, né? Essas coisas Sim. assim. O perigo é porque realmente lá fora assim, chama muita atenção pro É muito jovem. sedutor, né? A questão da tecnologia, né? Às vezes segurança no lugar que vai muito seguro. Minha mãe morou na Europa 5 anos. Ela ficava ligando pra gente, falando assim: ah, não, aqui é muito tranquilo. E ela, assim, sempre foi na simplicidade dela. Que país que ela foi? Foi com os patrões. Ela foi pra Itália e depois ela veio da Itália pra Portugal. Uhum. Porque ela foi com os patrões que iam trabalhar e aí precisava da ajuda dela e ela é a babysitter deles lá, então que assim, legal. foi para olhar as crianças. Então na simplicidade dela, ligava e falava assim: filho, acredita que eu fui levar os meninos para passear no parque, esqueci o velotrol deles lá.
Meu patrão virou e falou, não, fica tranquilo, final de semana que vem nós voltamos lá, vai estar lá. Eu, não, Nossa, não vai estar não, Nossa, você tá Brasil. doido? Não vai estar não. Vai sim, aqui é muito seguro, Degmar, fica tranquilo, Meu tá? Deus. Então ela fala assim, o lugar que eles estavam, né, era muito seguro, tecnologia, o acesso era muito fácil, muito barato. Aí ela falou assim, se vocês vierem, vocês não voltam não. Porque igual Desse você falou, jeito. é muito chamativo, né? Uhum. Aí a meninada fica louca. E a gente que está aqui no Brasil, a gente não sabe o que é uma outra vida diferente do que É. a gente tem aqui. É. Então, quando você vai lá para fora, que você experimenta isso igual a Melissa experimentou, ela falou assim, mãe, eu não sei o que vocês estão fazendo aí. É. Ela falava que. Outra coisa também, ela falava assim: ó, uma coisa que vocês vão só que ver muita diferença, que talvez vocês queiram voltar, é porque clima igual ao do Brasil não existe. Ela falou: o clima aí é maravilhoso, aqui é sempre realmente um pouco diferente, sempre tá chovendo, sempre tá assim, sempre tá mais fechado. Temos poucos dias aqui de sol, e não é o sol aí do Brasil, não. Uhum. Mas fora disso, se vocês vierem, acho que vocês não voltam, não. É. Porque a gente fica, às vezes, buscando algumas coisas assim. A gente luta o tempo todo por segurança, né, uma qualidade financeira melhor, até para ajudar os filhos. Se você encontra isso em algum lugar, você fica meio balançado Quer para ver ficar se lá, volta com mesmo. Né? certeza. Vocês não pensam em ir para lá, não, né? Cara, Ou não? De vez em quando pensem são lá. dos ficar com- sonhos aí que a gente já tá É. bolando aí pro nosso futuro. Porque Na verdade, tá rolando umas a gente possibilidades. a gente quer uma... Tá na hora da gente dar uma virada na nossa vida, É, sabe? porque também lá, tendo alguém lá, fica mais fácil para ir, né? É. Às vezes, igual a filha de vocês fala, agora já tem lá a casa da minha filha, os primeiros dias a gente pode ficar em O casa. irmão da Ivete também foi pra lá agora. Então aí fica mais tranquilo, né? Verdade. Então, assim, mas nós vamos sentir saudades. Pode É, só um projeto. A gente não Permitir decidiu vocês, nada, É. mas a Nem gente não tá se fecha planejando. para essa oportunidade. Não existe um plano, mas a gente avalia essas Sim, ideias. é lógico. Não, isso é muito legal. Mas vamos falar agora do livro. Sim. E esse livro lindo que você trouxe? Eu não sabia. É. Sério mesmo. Ele marcou uma época que eu estava saindo de uma fase de depressão. É mesmo. Tipo assim, eu sempre fui de escrever, né? Então, tudo que eu estava pensando, sentindo, em algum momento, eu ia lá e escrevia. Aí um dia eu cheguei a juntar, na época, 70 poesias, eu falei assim, acho que eu vou lançar isso como livro. Mas aí não fui pra frente, falei, vou nada, vai lá. Aí depois que a gente terminou a banda, em 2015, em 2013 já foi uma fase difícil. A minha mãe faleceu e a gente vinha de alguns problemas nossos e tal. E aquilo foi gerando uma angústia em mim, uma, de certa forma, depressão. E aí, em 2015, quando a gente tentou fazer a banda e depois não deu certo, porque os meninos saíram, aquilo trouxe muita frustração para mim. Imagino. E assim, querendo ou não, eu não tinha aquela pegada que a igreja estava tendo, então eu fui me afastando de tudo mesmo, do louvor, e foi uma fase muito difícil, muito complicada. E aí acaba que a igreja virava assim, uma concorrente para mim dos nossos projetos. Sim, eu entendo. Então, cara, foi uma fase de muita depressão e eu ocupava o Wesley. Nossa, só Deus sabe, né? Só que eu não comentava com ninguém, eu sofria calada. Sim. Né? E aí eu lembro que 31 de dezembro a gente foi na casa do meu irmão, que a gente sempre fazia alguma coisa junto. Não, foi 30 de dezembro, porque 31 tinha o culto. Então a gente passou a tarde na piscina lá no prédio dele e tal. E aí eu estava muito deprimida nesse dia, muito chateada, porque eu queria que o Wesley estivesse lá comigo. Ele estava da igreja, correndo atrás dos. Ele trabalhava, né, gente? Então, Sim. correndo atrás, né? Então, aí eu estava tão chateada, fui abrir meu coração do Beneveto, assim, eu sinto isso. E, velho, não tem esperança de mais nada. Então, aí ele falou assim: Ivete, você escreve tão bem, por que você não lança um livro? Eu falei assim: na verdade, eu tenho um livro escrito já, de poesias. Ele, então, vamos lançar. Aí a gente começou a conversar ali. Que legal. E naquele momento, cara, Deus foi plantando sonho no meu coração. E Deus foi tirando, assim, aquela tristeza, aquela falta de perspectiva, de esperança que eu tinha. E eu parei, acordei e falei assim, cara, é algo que eu posso fazer que depende só de mim. Exclusivamente de mim, do meu trabalho. Eu não preciso produzir música, eu não preciso do trabalho do Wesley, eu posso fazer isso. Que Então, legal. eu saí dali renovada. Beneções, vamos fazer, eu te ajudo. Assim, ele igual hoje ele me ajuda, ele é um mentor para mim, sabe? Ele me ajuda a ver os próximos passos, né? Até hoje na musicalização ele também tem me ajudado dessa maneira. Então, aí eu saí dali e eu fui decidida. Eu comecei a ouvir, ouvi na época muito Thiago Brunet que fala sobre isso, né? Coach, né? Sim, Comecei sim. a ouvir Ele é muito coach e pessoas Gosto de muito dele. marketing e comecei a ouvir aquilo ali e
pensar como que eu poderia usar aquilo que eu estava ouvindo no meu projeto do livro. E aí eu lembro que no começo do ano, Wesley, a gente sentado na mesa para almoçar, o Wesley pediu para cada um falar quais eram os seus planos, né? Eu, as meninas, não. Qual era o seu plano para aquele ano de 2018? Aí eu falei assim, meu plano é trabalhar. Ele, só isso, amor, trabalhar. Quietinho. trabalha tanto? Eu já estava trabalhando e Mineira, fazendo. mineira, come quer. E aí a Melody falou dos planos dela, a Melissa, eu não, trabalhar. Ele, trabalhar. Só isso? É, só isso. Então tá. Aí quando foi daí um tempo, uns 15 dias, eu virei para ele e falei assim, lembra que eu falei que eu ia trabalhar? Pois é, eu estou fazendo isso, já fiz isso, agora eu vou fazer isso. Tal época eu vou fazer isso, em tal mês isso, papapá. E O projeto já estava prontinho. Tava pronto. E eu quero lançar o livro lá para outubro. Agora, eu queria te pedir para você fazer 2 músicas daquele CD da Likens para eu lançar junto e fazer a divulgação do livro. Aí ele falou assim, por que 2? Vamos fazer logo 5. Porque Que aí legal, a gente hein? foi e trabalhou Gostei, isso. Wesley. É. Aí eu selecionei quais eram as 5 que eu queria, né? Tá no nosso EP Cicatriz. E aí, um amigo fez a capa, contratei um amigo para capa, Sim, eu ia contratei falar da outro capa, para linda diagramar. capa. Esse aí Nossa, foi o Mi, linda. Thiago- Coroas, pinhos, Thiago né? Clare. Nó. E aí contratei outro para diagramar para mim. E aí a parte pesada, que era o investimento financeiro, o Wesley fez. Aê, muito bem. Aí no dia, no Eu mesmo servi pra alguma dia, coisa. no mesmo dia que esse livro chegou na minha casa, na editora, né, chegou na minha casa, foi o dia que as nossas músicas subiram pro Spotify. É Coincidentemente, assim, né? Nossa, né? Deus mesmo. É. E aí a gente lançou um coquetel, Que fizemos um delícia. coquetel de lançamento, super legal, foi super Super fino. Ai, que Ganhei o gostoso. buffet, sabe, do amigo nosso lá da Aham. igreja. E foi esse negócio top. Fizemos foto, até hoje eu divulgo ainda fotos desse lançamento, sabe? E foi assim, marcou para mim, por que ele é especial? Porque ele marcou para mim a saída, sabe? Porque desde então eu não Sim. parei mais de trabalhar com a Likens, com outros projetos, e aí veio o filme da Likens, aí tudo. Foi E um eu não parei, start, foi né? um start. E Que foi delícia, Deus, foi mano. a partir Amém. de uma cura Sim. de depressão. Sim. Deus operou em mim. Que legal, gente. Inclusive, Ó, tem letras das músicas do EP, estão aí. Porque tinha letra que eu pensei, são gente, vai ser poesias, uma entendeu? música ou vai ficar só como poesia? Ah, vou fazer música. Aí fazia. que gostoso. Não, aqui, ó, você que tá em casa, depois eu vou colocar direitinho, totalmente independente. Você ouviu a história, totalmente independente, não tem editor, então, para Entra em comprar... contato comigo pelo Instagram. Isso, Pede, para comprar você- pelo Instagram. Então, você é interessado. Eu já vou pedir que aqui, ó, eu tenho amigos que adoram poesias. Inclusive, tem um que estudou comigo sem ver. Ele também adora escrever e tal. Eu vou presentear ele aqui, viu? Que ó, esse aqui é pro Lino, meu amigo. Eu vou pedir 10 livros aqui, Ai, você que já vai me massa, mandar. Ó. né? Viu, gente? Por quê? Vocês vão ver que coisa mais linda. E eu vou divulgar aqui pra vocês, porque eu tenho certeza, o pessoal vai amar. Isso é muito lindo. Nossa, e aqui, tá faltando isso no nosso meio, porque geralmente o pessoal quer escrever, mas assim, você já viu a poesia, ela, às vezes ela fica meio que de lado. E é tão gostoso, né? Muito Pô, bom demais, e assim, saber que ainda tá, foi musicado, tá na playlist junto com as músicas da Likens. Exatamente. E ele Show. serve como um complemento, assim, eu estava comentando com a Carla, né? Às vezes você está lendo a Bíblia, você termina o seu tempo com Deus, você quer uma palavra de inspiração, né? Às vezes tem gente que vai para aquelas meditações, né? Isso. Então, devocionais. Aí você é. lê essa poesia e às vezes você vai se identificar, porque ela sempre está falando de uma angústia, mas apontando para a solução. Sim. Então, às vezes você vai se identificar naquele ali, se encontrar e Deus vai falar no seu coração. Lindo, lindo. Lindo ouvir seu testemunho, lindo ouvir sobre o livro. Nós vamos divulgar bastante aqui para todo mundo conhecer esse trabalho lindo. Mas agora que a gente sempre comenta, eu até comentei com você o dia que eu te liguei, falei, ó, não esquece de lembrar um episódio engraçado, não, porque a gente sempre conta no podcast os episódios engraçados que a música já te fez sofrer, para você não esquecer nunca mais, porque Pode contar um só? Esse um vale para muitos. Esse um vale por milhões. E ele se refere a essa música que a gente acabou de tocar, tá Sério? fogo. Ai, meu pai. conta pra gente Pois então, é. como que foi? O que Bom, ninguém sabe é que é o intervalo de tempo que tem entre o oficial e a tentativa, né? Que é o contrário. Sério que você vai contar isso? Ai, é pra contar, vamos contar. Tem que contar, É. falou que tem que contar agora, vai ficar Vou registrado. deixar você contar, pode contar. Então, quando a gente gravou o DVD, né? A gente ia gravar o DVD no Escuro da Alma. Então tinha a música Folk, essa é a música de encerramento. E a gente não sabia o que fazer com ela. E aí Porque ela pensamos. estava fora do contexto da história, né? Como um todo, né? Aí pensamos assim, vamos fazer um clipe lá no Viaduto das Almas
E aí a gente faz. Já na hora o Wesley falou assim: eu fiquei pensando se a gente pegasse uma tocha, jogasse para trás, assim, e aí saísse fogo, assim, no final, a gente meio que saindo, tipo assim, queimou as pontes, ficaram para trás, igual fala com a música. Perfeito, vamos fazer isso. Aí fomos lá, fizemos e tal. Mas não deu muito certo, ficou meio feio e tal. Aí, depois saiu o clipe, a gente usou esse clipe, inclusive, na gravação, né? Foi um clipe de música, né? Juninho, que fez, Junizex, que deu praticamente, né? Ele deu spoiler aqui. Não, né? ele praticamente deu esse clipe pra gente, porque, velho, fazer o que o Juninho fez por nós, a gravação desse filme, Certo. velho, ele saía pra gravar, assim, qualquer hora, qualquer momento, ele não mediu esforço, e nem tempo, e nem equipamento, era debaixo de chuva, debaixo de Juninho. sol, o Juninho brilhou, o Juninho foi fantástico mesmo. E ele Se ama a gente fosse vocês cobrar também. por hora, a gente tá ferrado. Não, ele ama vocês. Que ele falou assim no dia. Teve um episódio lá, né, que teve um problema. Não vou contar pra vocês continuarem com a história. Mas ele falou assim: não, se não fosse eles, minha vida tinha acabado. Meu drone estragado, eu morri afogado. Foi uma graça. Aí depois teve outra muito engraçada também, aquela do poço, né? Deve ter contado. Aí, beleza. Aí, só que a gente não gostou muito. A gente falou assim, velho, nós não vamos lançar esse clipe não, porque eu achei que ficou meio pai, aquele fogo no final lá, não gostamos não. Bom, vamos lá, vamos gravar de novo, o Juninho falou. Bom, pensa, já tinha saído, vamos lá, vamos gravar de novo, esse pedaço é só isso. Então vamos gravar. Aí fomos para o meio de mata, ensaiamos como que ia ser o fogo, compramos um pavio, fizemos um fiozinho lá que acendia, ele botava fogo, aí eu jogava, parecia que era a chama que tinha pegado. Ensaiamos tudo bonitinho. Beleza. Aí quando foi no dia, estamos lá, bonitinho. Aí com a tocha, na hora que o Wesley acendeu e o trem começou a queimar minha mão, a gente começou a andar, eu não pensei duas vezes, eu joguei pra trás de qualquer jeito, o trem quase que pega, né? Pega Pegou no Marco, o Marco, me queimou. E o plano era assim, aconteça o que acontecer, segue o plano, não saia do personagem. Ele falou assim, aí na hora que o Marco, me queimou aqui. Aí eu olhei pra trás e falei assim, amor, segue o plano. E continuei como se nada tivesse acontecido. O velho no dia, velho. Aí, mas não, volta lá, gente, volta lá, faz de novo, que ainda dá tempo. O Juninho falou, a gente correu, voltou. Aí o fogo já tava acabando. Aí, não deu, tal. Aí, velho, o Wesley ficou tão pé da vida, velho. Tão pé da vida. E a gente não podia nem rir da situação. Aí o Juninho lá, aí falou, não, vambora, também larga esse trem, também não quero gravar esse trem. Foi bem chato. Aí a gente voltou no carro, aí o Juninho mostrando o velho. Ficou engraçado demais. E ele, mas o Rian rachando de rir lá atrás, o Wesley decepcionado. Não podia nem rir. E eu querendo rir sozinha, não podia também ficar segurando. Eu queria rir também, mas eu não podia. Eu tava muito esperando isso. Ô, velho, quando esse vídeo chegou na minha mão, eu ria. Mas eu rachava de rir. Eu ria tanto. Eu falava assim, velho, eu tenho que postar esse vídeo. Esse vídeo vai viralizar, eu tenho certeza. Aí, só que eu não postava, porque ele, no final, você quer um filme. O Marco não queria, não. Isso é legal. Aí, quando foi no final do ano, eu falei assim, quer saber? Vou postar. Já foi no início do ano, eu vou postar esse vídeo e eu não quero nem saber. Vou postar assim, com um comentário inocente. Nem tudo deu certo nesse ano, mas né, o outro ano vem aí, né? Ô, velho, pra que eu fiz isso? Já tá lá com 2 milhões de visualizações porque o canal, sei lá, Imersão Rock, né? Ele fez um collab comigo do meu próprio vídeo, ele alavancou, mas tem um outro perfil que já deu assim, mais de 20 milhões de visualizações. Não marcou a gente. É mesmo? Esse não marcou a gente, não. E esse é que fez o vídeo ir mesmo aí de tá verdade. lá e fala, sabe? sou eu. Já cheguei, já falei, mas já passou também. Aí, velho, foi essa coisa assim, super engraçada. Ninguém consegue ver uma vez só, né? Eu vou colocar um arroba aqui embaixo. Em algum lugar desse vídeo, eu nunca sei onde, se é aqui ou aqui, vai ter um arroba desse vídeo do fogo pegando. Ai, nossa, foi. Ninguém viu uma vez só, velho. É muito engraçado. Os comentários são todos assim, gente, se eu fosse levar a sério, eu ia ficar brava, porque as pessoas, tinha que ser mulher. Ela só tinha uma função nesse vídeo, olha o que ela fez. Aí, gente, mulheres, vocês confiam em mulheres. Tipo assim, só comentários. Se eu fosse feminista, eu já tinha processado o povo, né? Mas é lá pra lá. Mas é legal demais. Tem muito serviço, é muito trampo, mas tem umas alegrias. E no dia que a gente foi gravar com o Juninho, o do Poço, não sei se ele falou, o Poço do Amigo. Que quase me matou afogada. Sério? A gente foi pular, na música Contigo Vou Voar. Aí a gente eu ia pular de um precipício toda plena,
Beleza, pulei, deu certinho. Aí o Juninho, não satisfeito, né? Ele falou, velho, vamos fazer uma cena muito louca. Tem uma pedra ali que a gente coloca, sei lá, dentro, mas assim, eu chamei ela de pedra do amigo, porque só dá pra tirar se alguém te tirar de lá. Sozinho não tem jeito de tirar. Porque não tem onde você pôr o pé pra apoiar. Você topa um fazer? buraco grandão na pedra, então assim, tudo liso em volta, a água passa e fica fazendo tipo um redemoinho ali Você dentro. não consegue sair. Entendeu? Não consegue, não. E ela abre por baixo, assim. Então, você consegue entrar, mas para você sair, você não tem onde apoiar a perna. É. Então, alguém tem que te puxar E a água pelo te braço. leva lá no Serra, como é que chama? Serra Que loucura. É uma cachoeira que tem. a cachoeira aqui perto. Que legal, Velho, ué. e aí a doida foi, Quero essa imagem. eu com um vestidão branco, assim, mó pesado, né? Na hora que molha, então, né, fica mais pesado aí. ainda. Entrei, beleza. Aí começou a água puxar e meu vestido fazer volta e me puxando, em precipício me puxando, e eu segurando, Juninho, não conta não, eu tenho que sair daqui. Não, peraí que eu vou te tirar. Aí puxava, não conseguia. Aí ele, Gente. Wesley, sobe aí, eu lá, segurando aonde, em qualquer lugar. Gente, Que como... aperto. Velho, Ele e não os conseguiu dois? puxar, aí eu fui ajudar e foi difícil pra Foi caramba, difícil, os dois. porque era eu mais o peso do vestido molhado. Sim. E não tinha onde eu ajudar, eles tinham que me pinçar mesmo. E aí, com o braço assim, finalmente eles conseguiram me tirar. Que aperto. Foi tenso. Ai, gente. Aí depois, Juninho, vamos repetir a cena do você caiu? Véi, não tem mais adrenalina, véi, foi embora. Não, tá Foi embora ótimo. minha adrenalina, Ficou deixa do muito jeito bom. que tá. Ficou muito bom as cenas passadas. Que legal, ué. Mas agora aqui, vamos falar do projeto novo, porque teve o longa, que ainda não foi no ar. Não foi ao O que ar. a gente fez? Como ele foi usado no show, Sim. então a gente só lançou as imagens do show com ele contando por trás. Mas falta da gente sentar e organizar, porque a gente tem que fazer um longa juntando todas, né? Sim. Porque ele é muito legal, porque ele é um plano de salvação de uma maneira poética e sem palavras. Você só vendo as imagens, você entende a história toda. Então Sim. ele é uma linguagem universal. E não tem ainda Praticamente, data. de pregação tá no da projeto, palavra. mas ainda não tem uma Tá no data projeto. definida. E detalhe, assim, são locações maravilhosas, assim, as Nossa. cachoeiras mais legais que tem na região. Imagina. E a gente Gravamos no interagindo com túnel, isso, sabe? Túnel com água também. É, Foi cara. maior difícil, velho. Também tem muita história nesse É negócio. mesmo? O dia tava frio. O dia que a gente tirou pra gravar no túnel. Sabe aquele dia super frio que a chuva não parava? Gente, a gente dava azar, né? Porque programava, vamos, né? Vamos gravar. Não foi azar, foi sorte. É porque tinha prazo também, né? Porque É. já estava aproximando o dia do show que a gente ia gravar e precisava das imagens prontas, editadas, pra gente passar como tela, no fundo da tela, né? Água gelada, geladaça, velho. Pensa na água gelada. Não tinha sol, era dentro de um túnel. E água dentro do super gelada. túnel vem uma corrente de ar, cara, Que a gente não sabe. gelada e É forte. mesmo? Aí chegava lá, era o frio com o nervosismo, a ansiedade, que eu sabia que eu ia ter que ficar mergulhando assim debaixo da água. E eu tremia, eu não tinha fôlego, eu tremia e aquela coisa toda. E aí o Juninho, vai lá, entra, você tem que abaixar, joga o ar todo pra fora. Eu tentava, mas quando vinha água assim, eu não aguentava. Aí ele ia lá, me empurrava assim com tudo, Aí ele gravava 2 segundos, gente. voltava, não dou conta. Não, respira fundo, vamos de novo, vamos lá, mais uma imagem. E aí a gente conseguiu fazer as imagens de eu no fundo, assim, mas foi bem sofrida. Mas que legal. Não, agora Foi o muita pessoal loucura. de casa fica louco pra As assistir imagens isso. são muito Sério, maneiras. agora tem que Nossa, marcar a legal. data pra gente anunciar aqui, pra falar pra Verdade. tu, ué. Vamos É. fazer. Será que a gente consegue tocar mais uma? Vamos de música? Conseguimos, vamos. Vamos do mais novo um, projeto Do nosso. novo projeto. Agora a Fala um gente pouquinho vai dele, pra gente lançar entender. um projeto agora que a gente gravou ao vivo também ano passado, que a gente chamou carinhosamente de Warship, né? De Warship. guerra, né? Navio de guerra. Porque é música de louvor com a pegada, Sim. né? Que tá Forte. faltando hoje em dia, Tá né, gente? Uma faltando. pegada de Tá. verdade, né? Aham, Eu falo que essa geração de jovens é uma geração muito triste, que eles vão pra igreja pra ficar chorando. aham. Não, gente, a minha geração celebrava, cantava, pulava. Celebrava, guerreava, né? né? Hoje É verdade, a geração né? tá meio apagadinha, aí, só quer saber de chorar, né? Então a gente vai lançar esse novo projeto aí pra galera Não, vai ser um divisor de ter águas. energia. Amém, eu É, creio. Então vamos lá, vamos Vamos de de música. worship. Vamos lá. Nada vai me separar, mesmo se eu me abalar, teu amor não falha. Mesmo sem merecer, sua graça se derrama sobre mim, teu amor não falha.
profunda. Tua presença vem me amparar. Teu amor não falha. Difícil era o caminhar, nunca pensei que eu fosse alcançar. Teu amor não falha, não falha, não falha. Tu és o mesmo pra sempre. Teu amor não muda. Se o choro dura uma noite de alegria, vem pela manhã. Se o mar se enfurecer, eu não tenho o que temer, porque eu sei que me amas. Teu amor não Que isso? Nunca vi uma versão tão poderosa assim, Aleluia. rapaz. Você tá louco? Bom demais, é. A galera Aqui. pular mesmo. É, tá na minha câmera aí. Faz esse finalzinho de novo, que eu quero deixar registrado. Eu aqui batendo cabeça. Ela não colocou a minha câmera, eu tava vigiando. Se caísse a minha câmera aqui, eu ia mostrar que eu tava aqui, ó, louco, maluco aqui, de tanta energia. Vai lá. Só o riff do Vai Viral. lá, só. Ó! Bravo, glória a Deus. Amém. Muito lindo, cara. Ô, sério Pesado, mesmo. né? Nossa, demais. Eu que já fiquei no estúdio muito tempo, ensaiando esses riffs, essas coisas, é delicioso quando você ouve isso aí com tanta perfeição, né? Amém, Deus te glória a abençoe, Deus. viu, cara? Amém, amém. Você tá louco, ué. Porque a gente erra muito. Quem não é da música e às vezes não vai entender, mas quem é vai entender. A gente erra umas palhinhas, umas beiradinhas, um puxadinho de dedo. Fazer limpinho, Gente, né? não Porque- erra nada. Perfeito, afinação de voz, instrumento. Deus abençoe, viu? Amém, Coisa glória a linda. Deus. Projeto lindo. Vamos falar dele. Projeto Worship. 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 Mas foi isso aí, né, que a gente falou. Essa que teve, né, essa ideia e achei, né, bem legal. No início eu fui um pouquinho resistente, É mesmo. porque eu também não sou muito dessa coisa de fazer dos outros. Ah, vamos fazer nossa, Sim, autoral, sim. mas Aham. ele viu que era um projeto legal e aí eu Na resolvi verdade, apoiar. a gente já tinha alguns arranjos prontos, a maioria já estava composto, e a gente estava prestes a gravar um álbum novo, a preparar um álbum novo, e a gente estava esperando uma resposta de um patrocínio. E aí eu falei, enquanto a gente espera esse patrocínio, a gente trabalha esse álbum aqui que vai ser um EP que vai ser mais rápido e já está tudo no jeito, né? Então a gente já preparou isso e gravamos ao vivo, 2024, no Festival Paz e Música. Que show. Então vai ser lançado agora em breve. Eu não sei quando que vai ao ar o podcast, mas em breve já vai estar nas plataformas. Sim. Então a gente vai lançar Teu Amor Não Falha, Grande é o Senhor. O arranjo de Grande é o Senhor E ficou. ele exaltado, ele exaltado. Ele exaltado também ficou maravilhoso. Então vão sair essas três como EP. E na sequência a gente vai lançar a Canção do Apocalipse também. Ficou com um arranjo bem épico, né? E depois a gente deve soltar Senhor Te Quero, que aí é um lado B. Senhor Te Quero é um lado B da Lickens. As pessoas vão ver a Lickens como elas não imaginavam. Essa vai ficar, nossa, ficou linda. E depois já vamos pegar e já marcar a data do longa. Todo mundo vai ficar perguntando. Boa. Vocês vão ver o tanto de perguntas que eu vou ter lá. Sim. Eu não deixa. Não O Juninho é um que não tem vive passo. nos cobrando Juninho isso. também nos cobra, é. Mas é porque, velho, as coisas, tivemos muitos problemas aí. Sim. E aí a gente acaba deixando essas coisas frustrarem um pouco a gente, né? Mas não pode deixar. E desafios e tudo, e a gente, velho, não, acho que senão dá tanto Eu aprendi um trabalho. jeito de lidar com os problemas, aí eu ensino pro pessoal aqui no podcast. É assim, gente, ó. Vou ensinar aqui. Você pega e fala com ele assim: não chega todos de uma vez, fica na porta aí em fila. Fila indiana. Boa. Boa. Fica em fila indiana. Coloca eles no lugar deles. Porque aí você vai em fila, você vai resolver aos poucos, sem pressa. Você sabe que tem, todo mundo tem. Também, Deus tem me ensinado a lidar com isso. Ok, pode ver o que tiver de vir, nós vamos resistir, Amém. nós vamos passar por cima. Mas ficou lindo. E assim, eu tenho certeza que vai fazer muito sucesso, Amém. porque eu comento que
já teve músicas que já emplacaram, mas com um arranjo desse, aí vai ser muito mais gostoso de ouvir. Amém. Então, por isso que acho que vale a pena tocar, às vezes, alguma coisa de outro, né? Que Sim. teve muitas músicas, até assim, no cenário musical nosso, elas vieram fazer sucesso só sendo tocadas e cantadas, às vezes, não pelo artista original, Verdade. Aham. né? Ele É. cantou e nunca deu certo, e aí vai. Mas para esse ano, então, a gente tem esse lançamento. Sim. Tem o single Tem. que a gente está trabalhando nele também. E a gente vai trabalhar naquele álbum, né? Que a gente tinha falado que estava esperando patrocínio. A gente já resolveu Sim. que esse patrocínio não vem. Já E a gente saiu vai de forma fazer como autoral. sempre a gente fez, produção. Vamos só avisar o Independente. patrocínio, quando ele vier agora é mais caro, tá? Vai ficar mais caro. É, vai ser, esse também vai ser um outro lançamento, assim. Esse ano ainda? Não. Esse a gente vai não gravar esse esse ano. ano. A gente vai gravar sim. esse ano. Sim. Mas vai ser Porque eu surpreendente, sei que vai leva ser outro tempo, nível, né? cara. E é muito trampo. Vai ser outro nível e vai ser. Espera. Que gostoso. Não vou falar, não. Agora vai ficar... Todo mundo vai ficar ansioso. Super ansioso. Porque Agora, a tendência hoje é todo mundo lançar só single, né? sim. Nós vamos Então, fazer assim, um a álbum. gente fez isso no começo. A gente lançou um EP com 5 músicas, lançamos alguns singles e aí fechamos um álbum ao vivo. Pá. Aí, ano passado, a gente lançou um single que foi A Promessa, Foi. né? Teve uma aceitação maravilhosa, assim, música muito boa, que explora um lado um pouco mais moderno, né? E esse single que a gente vai lançar também esse ano segue uma linha similar, Sim. mas a gente quer focar num álbum, fazer um álbum completo, mais conceitual e tal. Legal. Vai ser pancada. Imagina. Tá ficando muito bacana. Ai, que gostoso. Eu queria aproveitar agora e fazer uns agradecimentos. Aí vou dar oportunidade para vocês também. Aqui, ó, esse programa tem um patrocínio que é do Lelê, nosso amigão do LD Açaí. Esse cara é gente boníssima, ele tá com a gente aqui hoje. Hoje nós tivemos um desfalque na produção e a turma que até ia trazer o açaí pra gente fazer Bem o que eu lanche. senti falta do açaí hoje. Não, mas vocês vão sair sem açaí, não. Eu já sei que Ah. a produção já providenciou, vocês vão ver. Porque Fechou. eu brinco que aqui é o seguinte, aqui não termina em pizza, tá? Termina em açaí. Aleluia! Então, assim, a gente sempre agradece porque essa turma que caminha com a gente, que valoriza o trabalho, a gente tem que honrar, né? Amém. E aí, tem alguém aí com vocês aí que vocês querem agradecer? Pode aproveitar aí agora para essa câmera aqui, ó, e pode agradecer, porque a gente chegou, eu falei, a gente sozinho, às vezes, a gente consegue, mas quando tem alguém ajudando, a gente vai mais longe, né? Sim. Eu Isso quero é fazer um legal. agradecimento especial aqui, pessoal da White Metal, que é um grupo de WhatsApp que a gente tem, das bandas daqui de BH, de Minas, Legal. né, que é a galera que sempre apoia a gente também apoia eles, estamos juntos aí no movimento. Agradecer o Juninho Zex também, que é parceirão nosso. Gente boníssima. Isso. E agradecer o Rafa e a Gabi, que também são amigos e né? parceiros nossos também. Eles falam sempre muito bem de juntos. vocês aqui. Eles são É. muito lindos, São né? Gente pessoas- boa demais. Pessoas boas demais. Contaram história. Eles estão passando por um momento difícil, né? A gente tá orando por eles aí, a família, o papai lá. Sei que não é fácil, não, né? Mas a vitória tá chegando, né? Amém. Graças Amém. a Deus. Um abração aí pra essa turma do Atos 2 e em Abração, Deus especial aí abençoe. a Gabi e o Rafa. Isso. São gente boníssima. Uhum. Gente, ó, eu sei que todo mundo vai falar assim, mas nós estamos chegando ao final, hein? Ah, Você viu, parece que não, mas nós já estamos batendo papo aqui mais de uma hora. uhum. Então eu ia perguntar, será que a gente consegue mais uma música pra gente finalizar, pra essa turma Consegue. conhecer? E nós vamos deixar todos os contatos de vocês. Nós falamos só do @ da Link, se vocês quiserem falar um telefone, alguma coisa, vamos deixar no ar. E quando a gente for colocar o programa no ar, em algum lugar eu brinco que eu não sei o lado nunca, mas vai estar lá constando no vídeo. Certo. Vamos de música? Vamos lá. Você quer vamos, fazer sem grande. te quero ou quer fazer grande ao Vamos se eu te quero, né? Mostrar o lado B da banda? Ah, Pode aí ser? sim! O lado B da Vamos banda. lá, gente. Vamos de música. O lado B da banda, hein? Vamos lá. Eu te busco, te procuro, ó Deus. No silêncio tu estás.
valor, hein? Ao vivo e a cores, sem banda, só mesmo no gogó e na guitarra aqui. Aqui. Isso não acontece em todo lugar, pra verdade. Só aqui no podcast é com a meu filho. Ó, vocês estão vendo a honra que vocês estão tendo. Essa transmissão aí, ó, é coisa rara, vai ficar na história, tá? Vai ficar na história. Guitarra e voz, porque sempre tá com a turma toda, né? Ô, gente, ó, eu queria agradecer mais uma vez. Vou falar mais uma vez do livro. Nós vamos colocar aqui nesse vídeo todos os contatos, né? Os arroba, o telefone, para o pessoal que achar interessante. A agenda também, né? A agenda é com vocês mesmo, né? Então, assim, e aqui também, viu? Nós vamos fazer agora um evento. Já vou deixar vocês, assim, o pré-convite para olhar a agenda, que eu sei que hoje é difícil. Vamos fazer um festival aqui, vai ser um negócio interessante. E a gente queria colocar em dias como se fosse dia do rock, o dia do soul. E assim, a ideia tá parecendo que vai ser legal e vai acontecer. Vocês vão ajudar a gente, tá? Amém. Conte conosco. O rock and roll da Lix aqui com a gente, hein? Amém. Combinado? Isso é um prazer. Então já é um convite já de antemão. Então eu queria agradecer a todos que estão em casa. Quem chegou agora no finalzinho, volta, assiste. Esse podcast vai estar gravado. E a gente vai falar a data, a gente vai colocar nas redes sociais que ele vai no ar, pra você ter o link, ter direitinho pra mandar pro pessoal, porque é uma história muito linda, um testemunho lindo, uma carreira maravilhosa, um trabalho artístico maravilhoso. Tem o livro acompanhando aqui, tem música aqui da Alix aqui. São composições maravilhosas que você não pode perder. Ainda vou fazer mais, hein? O primeiro a comentar nesse vídeo vai ganhar um livro, nós vamos mandar entregar aí na sua casa pra você divulgar e fazer um vídeo mostrando pra gente. Combinado? Ó, essa é boa, hein? Top. Obrigado mais uma vez. Prazer foi Nós nosso. que agradecemos. Deus abençoe. Deus abençoe. Obrigado demais, viu? Eu não sei nem como agradecer, de verdade. É Eu isso. sei que a gente tentou tanto tempo, né? verdade. Então, assim, mais uma vez, muito obrigado. Aqui é o Projeto Ecoar. Quem não conhece esse estúdio, vem conhecer. Quem não conhece aqui o projeto social que acontece nesse local, tira um tempinho, vem conhecer, vem fazer um lanche com a gente. Tem uma lanchonete aqui no primeiro andar, tem uma livraria, tem esporte, tem música. E hoje, em especial, temos a Likins. Obrigado demais. Honra Deus pra nós. abençoe. Honra pra nós. Obrigado, viu, Deus abençoe. gente? Valeu demais. Valeu. Até mais. Tchau. Tamo junto. Valeu, Tchau. pessoal.